E olha só, hein, mano, hoje é um vídeo, mas muito especial nesse canal. Vou até falar devagar para que vocês todos possam ouvir perfeitamente. Está começando agora o vídeo cujo nome é Tudo o que você precisa saber sobre Kubernetes em 100 minutos. Exatamente, se prepara. 100 minutos. Com muito conteúdo somente sobre Kubernetes e tudo aquilo que você precisa entender para falar sobre Kubernetes, certo? Como hoje é um dia especial, né? Afinal, nós vamos fazer esse vídeo, mano, super longo, eu estou até cansado já. Tem que ter também uma cerveja especial e fazia um tempo que eu não colocava uma cervejinha para que a gente pudesse começar o vídeo se divertindo, certo? Aquele jeito ritmo de festa que balança o coração. Então, é especial, vou pegar o copo já tá aqui, olha só, Shazam já fez a dele, e eu pego a cerveja. E aí, quem entende de cerveja vai poder falar se é uma cerveja Topperson ou não. Ou a cerveja que nós temos aqui é somente a Focal Banger, certo? A mãe, a pai, a sei lá quem, das nossas New England, certo? Da The Alchemist, mano, essa cerveja é sensacional. Eu guardei ela somente para o dia de hoje, então ó, meu Deus do céu. Muito amor, vamos lá? Focal Bangers, o The Alchemist, patrocina nós. É o puro creme do lúpulo. Ah, meu Deus. Agora sim, já podemos começar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Tips, mano. Esse vídeo aqui é sensacional demais e eu digo por que ele é sensacional. Hoje nós vamos ver, né, tudo o que você precisa saber sobre Kubernetes, exatamente, tudo que você precisa saber para desenrolar as suas tarefas no Kubernetes, tudo que você precisa saber para colocar a sua aplicação definitivamente rolando lá no nosso querido idolatrado Kubernetes, ou então para que você possa discutir com o recrutador lá no momento, né, do processo de seleção, o que é esse negócio de Kubernetes, como que ele funciona, o que é pod, o que é deployment, mano, olha só toda essa loucura. Evidente que talvez não seja possível falar em 100 minutos. tudo o que você precisa saber sobre Kubernetes, mas aí fica aqui a minha promessa. Quando esse vídeo aqui bater 10 mil likes exatamente, se você for lá e dar 10 mil likes, se você tá vacilando, não deu like ainda, já dá aí pra não esquecer, tá ligado? Bater 10 mil likes, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos liberar na parte 2. O que é a parte 2? Mais 120 minutos comigo aqui falando sobre Kubernetes, e aí pegando mais outros detalhes desse universo sensacional que é o nosso querido latrado Kubernetes, certo? Simples assim, sem mais delongas, beleza? Cerveja tem gás. Chat, foi mal também. Eu não tô acostumado de direto gravar vídeo assim. Outra coisa super importante para essa parte 2 chegar é o seguinte, é nós batermos aqui o canal 100 mil inscritos. Nós já estamos pertinho, mas pertinho mesmo. E eu conto muito com a ajuda de vocês para que nós possamos fechar 2022 com 100 mil inscritos. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se você já é inscrito, chama lá um amigo, pelo menos um, mano. Faz com que um amigo, pelo menos, se inscreva aqui no canal, você vai ver. A gente vai bater 100 mil e você vai ver aí a parte 2 do Kubernetes. E aí, mano, uma coisa muito mais ainda, mais completa. 120 mais 120, 240, muito mais completa. Olha só, muito foda, certo? Muito bem, sem mais falatório, vamos começar com essa bagaça. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é o seguinte. Você sabe que nós temos lá no GitHub, exatamente, github.com, nós temos um repositório chamado Descomplicando Kubernetes. O que é isso daí? É o livro do Kubernetes. Nós criamos um livro do Kubernetes, sei lá, 3, 4 anos atrás. Nós continuamos fazendo os updates, tudo bonitinho. Só que agora, do 2022 para o 2023, esse livro vai sofrer um grande update, exatamente, é onde nós vamos mudar muita coisa. Eu peço a ajuda de vocês. Mas antes de vocês começarem a me ajudar, vamos lá fazer com que vocês aprendam sobre essa bagaça, certo? Então, primeira coisa, acessem o repositório. Não tá ligado qual que é esse repositório? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou mudar aqui a tela para que vocês possam ver do que eu estou falando. Eu estou falando aqui, ó. Tá vendo aqui essa telinha bonitinha de ai meu Deus? Essa telinha aqui, ó, tá lá o livro Descomplicando. Você vem aqui, ó, que é o GitHub. Descomplicando Kubernetes, tá vendo que tudo bonitinho? Aqui é o repositório, tudo certinho. Ó, entrou um pelo na minha boca, da barba. Um segundo. Muito bem, esse aqui é o repositório, certo? É o repositório lá no GitHub do nosso querido latrado Descomplicando Kubernetes. Então ele aqui, ele é dividido em idioma. Tem aqui o PT, que é de português, antes que você fique, ai meu Deus, não, calma, se controla. É português, certo? Aqui nós temos o ES, que é espanhol, e o EN, que é inglês. Inclusive, se você quiser fortalecer e traduzindo para esses idiomas, mano, seja muito bem-vindo ao projeto, muito bem-vinda. Vamos lá ajudar essa bagaça. Aqui nós estamos lá aqui em português, vamos ver lá em português. Nós dividimos o livro em dias. O que é isso? É como se você pegasse um dia, um punhado de
coisas para aprender. Então tem aqui, sei lá, o dia 1, né? Olha só, o dia 1 tá aqui. E aqui você tem, ó, o Descomplicando Kubernetes MD e o Extras. Vem aqui, ó, no Descomplicando MD e você tem todo o conteúdo do dia 1. Daí você fala assim, nossa, legal, Jefferson, mas eu não gosto aqui desse layout não. Você fala, não tem problema, você acessa assim, ó, livro.descomplicandokubernetes.com.br, exatamente desse jeito aqui, ó, essa URL, você vai cair aqui, desse jeitinho bonitinho, você vai lá, eu quero em português. Aí você vai lá e daí tem, ó, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6. E aí vai entrar muito mais conteúdo, exatamente, entrar muito mais conteúdo. Aí você fala assim, mas por que, Jefferson, tá acontecendo alguma coisa? Por que vai entrar muito mais conteúdo? Eu explico por que vai entrar muito mais conteúdo. Mano, nós estamos criando novamente, reestruturando totalmente o treinamento do Descomplicando Kubernetes, lá da Linux Chips, exatamente. Nós temos esse treinamento desde 2016, já sofreu por diversas atualizações, mas agora vai vir uma atualização gigantesca, mano, sensacional demais e que vale muito a pena. Então isso vai forçar a gente a mudar o material, vai forçar a mudar um monte de coisa. Então se você não sabe o que é o Descomplicando Kubernetes, acessa lá linuxchips.io. Mano, jabazinho rolando aí, né? Acessa lá linuxchips.io, compra lá o treinamento nosso pra fortalecer. Plataforma nova, exercício prático, tá ligado? Interatividade, manja, single sign-on, tem um monte de coisas. Aplicativo de celular, 3 anos de acesso ao treinamento. Mano, ô, na moral, acessa lá e compra lá o treinamento, faz favor, beleza? Voltando aqui então ao conteúdo, certo? Vamos voltar lá então mais uma vez, lá pro nosso querido idolatrado repositório. Então o que nós vamos fazer? Nós temos que começar por algum lado, certo? Se você for descendo aqui no dia 1, você vai ver aqui, ó, ele vai estar falando tudo o que você precisa saber, o que é o Kubernetes, barará, barará. Eu vou pegar e vou explicar grande parte disso aqui pra você. Então você não precisa se esquentar muito a cabeça com isso. Então, por isso eu venho aqui mais uma vez e nós vamos começar a falar o que é o nosso querido idolatrado Kubernetes, certo? Antes de começar essa bagaça de começar a instalar, deployar e tudo mais, o que é esse negócio de Kubernetes? Kubernetes nada mais é do que o quê? Do que um orquestrador de containers, exatamente. O que é um container, Jefferson? Calma, a gente já vai falar sobre containers. Primeiro foca aí no Kubernetes, beleza? E outra, se você não sabe o que é container, pode ver vídeos meus no canal e tem vários aí da Linux Chips, certo? Tem até um de Docker, de 2 horas também vai falar pra você. Veja isso daí. Mas vamos voltar aqui, ó. Então, o que é um container? O que é um Kubernetes? Kubernetes é um orquestrador de container. O que eu quero falar como orquestrador de container? Imagina só que eu tenho a minha aplicação. A minha aplicação, ela chama-se Gyropops. A minha aplicação é chamada de Gyropops, beleza? E aí, essa aplicação minha Gyropops, eu quero que ela esteja sendo executada em produção. Eu quero minha aplicação em produção. Para que eu possa colocar a minha aplicação em produção, a galera do time do meu devs, né, eles criaram a aplicação em containers. Olha só, a aplicaçãozinha bonitinha rodando em containers. Só que para colocar em produção, eu não posso pegar e colocar isso numa réplica só e, mano, e ficar rezando lá no Vai Corinthians. Não pode ser assim. Eu preciso pegar e ter um pouquinho mais de cuidado. Afinal, está em produção. E aí você fala assim, o que eu devo pensar então, Jefferson? O que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Bem, você precisa de um orquestrador de containers. Mas como é assim, Jefferson? O que ele vai fazer? Eu te explico. Imagina que você vai ter um cluster. O que é um cluster? Mais de um computador com um Kubernetes rodando. Ele vai formar um cluster. Por que você precisa de um cluster? Caso um nó caia, o outro vai assumir. Belezinha? Se você não está entendendo sobre cluster, mais uma vez, vai procurar vídeos, tem mais vídeo no canal falando sobre isso. Mas um cluster aqui para o nosso exemplo, ele é o quê? Imagina que eu tenho 3 computadores, por exemplo. 3 computadores instalados Kubernetes, eu consigo fazer com que eles se comuniquem e formem um cluster. Por que isso é importante? Porque eu coloco a minha aplicação Gyropops para rodar lá e eu consigo falar para ela assim, ó, eu quero 3 réplicas. E por que isso é importante? Quando eu falo que eu quero 3 réplicas, o Kubernetes vai pegar, vai distribuir aquelas réplicas nos meus nós. Se um nó daquele morrer, o que vai acontecer? Minha aplicação continua em pé e o Kubernetes vai ver que aquele nó morreu e vai reverter para outro. Vai transferir esse container para outro local. Simples assim. Vou tomar um gole de cerveja. Dito isso, então eu acho que já deu para ter uma ideia do que é um orquestrador de containers. Nada mais é do que um cara que vai ter lá seu cluster e ele vai fazer sua aplicação que está rodando no container ou em alguns containers com que ela esteja o máximo de tempo saudável. Como que ele faz isso? Criando novas réplicas, fazendo, né, o balanceamento lá de uma máquina para outra para ver onde tem mais recursos e por aí vai. Então, o Kubernetes é esse carinha bonitinho já, meu Deus, ele é um orquestrador de containers. Simples assim. Mas aí você fala, ai, Jefferson, eu queria saber a história romântica. Mano, a história romântica é o seguinte, o Kubernetes, ele começou o desenvolvimento dele, era uma plataforma chamada Borg, tá ligado? Lá dentro de quem? Do pai da internet. Quem é o pai da internet? Vamos ver se vocês adivinham. Fala aí pra mim, mano. Ô, na moral mesmo, fala aí. É isso aí, Google. Google. Tava lá no Google, certo? Começaram lá o desenvolvimento do Borg. O Borg era uma plataforma lá onde rodavam os containers, os serviços do Google, certo? Olha só que muito louco, não é isso? Lá dentro do Google. Então imagina só, já tínhamos o Borg, que era uma plataforma, um orquestrador de containers, um orquestrador de serviços, né? Que gerenciava os serviços lá do nosso querido latrado Google. Beleza? Em determinado momento, o Google falou assim, mano, vamos pegar esse Kubernetes aqui, vamos pegar esse Borg, vamos colocar pra comunidade. E aí os caras resolveram colocar o nome lá de Kubernetes, um nome difícil pra caramba. Pra gente, em português, até que é mais tranquilo, mas os gringos, mano, eles se matam. E aí tem aquela briguinha, né, na internet, aí é Kubernetes, é Kubernetes,
mano, pra gente é Kubernetes e foda-se, tá ligado? Simples assim. Então nós já sabemos a história, né, de o que é o nosso querido idolatrado Kubernetes, é um orquestrador de containers, nós já sabemos onde ele nasceu, dentro do Google, originalmente chamado de Borg, depois tornando-se open source, né, e aí a comunidade toda utilizando. Eu posso garantir hoje com tranquilidade gigantesca que o nosso querido idolatrado Kubernetes é o orquestrador de containers mais utilizado. E quando eu falo que é mais, é coisa assim de 80%, tá ligado? Quando você tá falando de orquestrador de containers. Foda, né? Como a maioria das coisas que vem para containers, ele é escrito em quê? Ele é escrito em Go. E uma coisa muito legal do Kubernetes é a comunidade de desenvolvimento. Como que funciona? Hoje o Kubernetes ele foi doado pelo Google, certo? Para a CNCF, que é a Cloud Native. O que é essa Cloud Native? É uma fundação debaixo da Linux Foundation, exatamente a Linux Foundation que cuida do Linux, certo? E aí eles criaram essa Cloud Native, a CNCF, que faz o quê? Faz com que vários projetos fiquem debaixo lá desse guarda-chuva da CNCF, e aí você consegue ter um desenvolvimento da aplicação de uma maneira mais sólida, certo? Então o Kubernetes está dentro da CNCF, e os desenvolvedores, eu não sei, mano, mas são coisas assim de 6 mil desenvolvedores ao redor do mundo, inclusive você pode fazer parte dessa comunidade, como eu falei, open source, cola lá no projeto no GitHub para que você possa entender como participar. Tem diversas tarefas que você pode ajudar a resolver, certo? Então, dito isso, nós já sabemos o que é o Kubernetes escrito em Go, criado lá no Google, era Borg, virou open source, está no GitHub, tem a CNCF, que foi criado pela Linux Foundation, certo? Eu acho que aí já tá beleza, todo mundo já tá conseguindo ficar mais ou menos entendido o que é o nosso querido idolatrado Kubernetes, beleza? Simples. Uma outra pergunta que uma galera faz todo momento é onde que eu instalo o Kubernetes? Mano, hoje em dia você pode instalar o Kubernetes em qualquer distribuição Linux e ainda pode instalar, inclusive, no macOS e no Windows, mas focando aqui no nosso universo, aqui no nosso querido idolatrado Linux, em qualquer distribuição que tem aí o, sei lá, o Systemd, por exemplo, sabe uma distribuição mais moderninha? Então Debian, Ubuntu, Fedora, que mais? Red Hat, que mais que nós temos aí? Enfim, Mint, Arch Linux, SUSE, Amazon OS, todas essas coisas bonitinhas, elegantes. Uma outra coisa que é muito importante falar aqui é em relação às certificações, exatamente. No Kubernetes tem algumas certificações focando o quê? Em capacitar o profissional. Então imagina só que você quer tirar uma certificação do Kubernetes porque você tem uma boa experiência administrando o cluster de aplicações Kubernetes aí. Você pode ir lá e tirar uma certificação chamada CKA, que é pra galera mais focada em administrar um cluster. Ou então, se você é mais focado na parte de aplicação, você pode correr atrás de uma CKAD, que é uma certificação para Application Developers, certo? Ou então, se você é um cara mais de sec, você pode fazer o quê? Tirar o CKS, que é para a galera de Kubernetes, mais focada na parte de segurança. Essas são certificações profissionais que são muito bem vistas pelo mercado. Então, se você está aprendendo Kubernetes, mano, já dá uma olhadinha para ver como que faz o CKA e tudo mais para que você possa cair para dentro e tirar essa certificação. Essa certificação, ela é feita e mantida pela Linux Foundation, né? Pelo pessoal da CNCF. Então, mano, vai lá para cima porque é topzera da balada. Eu tenho o CKA e o CKD, não tirei o CKS, preciso tirar, mas o possuidão, mano, João Freire, o maluco zica aí, tem todos, o maluco é zica, não tem nem como competir com o cara. Certo? Mano, já sabe então onde você pode instalar o Kubernetes. Então o que você tem que fazer agora? Começar a brincadeira, começar a, de alguma forma, a utilizar o Kubernetes. Muito bem, então eu falei bastante coisa já sobre o Kubernetes, certo? E a gente não começou a mexer em nada. Por quê? Porque nós precisamos entender mais algumas coisinhas antes de começar mesmo propriamente com o Kubernetes. A primeira coisa que você precisa ter em mente é container. Container nada mais é do que isolamento. Então nós temos o container, certo? São isolamentos, isolamento de recursos, isolamento de processos, que é basicamente feito, né, possível ser feito através dos namespaces do kernel do Linux. São 8 namespaces, né, tem namespaces para montar, namespaces de usuário, de PID, tem vários namespaces lá no kernel do Linux e também através dos cgroups, para que você possa fazer aí o controle de consumo, por exemplo, de CPU e de memória, certo? Isso é importante de você saber para que você entenda o que é um container, porque senão a galera fica achando que o container é como se fosse uma VM ou então um pozinho mágico de miojo, e não é, galera, definitivamente não é. Containers nada mais é do que Linux mesmo, do que processos no Linux, só que eles estão isolados através, evidente, de algumas ferramentinhas, mas basicamente sobre namespaces e cgroups, que são módulos do kernel do Linux, beleza? Mas o que acontece? Não adianta nada você ter esse, sei lá, o teu kernel do Linux, namespace, teu cgroups, tudo bonitinho, tudo certinho, se você não tiver o seguinte, você precisa ter um cara, na verdade dois caras, um chamado de Container Engine e um outro cara chamado de Container
Container Runtime. Por que eu estou falando isso? Um tempo atrás, o Kubernetes anunciou que não estava mais compatível com o Docker, que não estaria mais suportando o Docker. E todo mundo ficou, ai meu Deus, o que acontece? Meu Deus, socorre! E eu explico o que acontece. Não é que ele não estava compatível com o Docker, sempre foi meio que uma gambiarra esse negócio, um workaround, tá ligado? Nunca foi uma coisa definitiva. O que aconteceu com o Kubernetes? Ele falou o seguinte, mano, o Docker é muita coisa, tá ligado? Quando você fala de Docker, você tá falando, mano, o Docker Swarm, do Compose. O Docker é muita coisa. O que acontece é o seguinte, o Docker, ele tem uma porrada de coisa, que não eu falei. Só que nós precisamos aqui no Kubernetes somente do quê? Do Container Engine e também do Container Runtime. E é aí que está essa discussão toda de que o Kubernetes não aceita ou então não suporta mais o Docker. Ele continua aceitando ou suportando o mesmo Container Engine que o Docker utiliza, que é o Containerd. O Containerd, inclusive, foi criado pela galera do Docker, certo? Hoje ele faz parte, inclusive, eu acho, da CNCF, se eu não me engano, quase certeza, faz parte lá da nossa querida idolatrada CNCF, e ele é o quê? Ele é um Container Engine, certo? O Docker é muito mais do que isso, tem muito mais coisas. O Docker pode ser até um orquestrador de containers, que eu falei, com o Swarm. Nem sei se o Swarm ainda continua em produção aí pra uma galera, mas, enfim, até um tempo atrás o Swarm, lá do Docker, ele era o quê? Um orquestrador de containers também. Beleza? Então, dito isso, nós já sabemos o quê? Que eu preciso de um querido idolatrado Docker Engine. Aí você fala assim, mano, o Jefferson falou várias vezes Docker Engine. Docker Engine não é Container Engine, é Container Engine. Pra que eu quero um Container Engine? O Container Engine nada mais é do que o responsável por fazer com que o meu container esteja lá em execução. Ele também é o responsável por colocar qualquer storage lá no meu container, network, ou seja, ele está criando um universo ali para o meu container, ele está gerenciando o meu container. Isso daí é o Docker Engine. E aí, nesse caso, você pode ter algumas opções, tem várias opções hoje em dia, mas a principal e a mais utilizada hoje em dia acaba sendo quem? O nosso querido idolatrado Containerd. Mas como eu falei para vocês, o Docker aí é um Container Engine também, só que, né, com outras funções. Se você quer pegar alguém mais específico, Containerd. E aí você fala assim, mas tem outros caras também que fazem o mesmo papel e são importantes nesse cenário? Sim, tem, por exemplo, o CRI-O, né, o CRI-O, ou então o Podman, também são o que? Containers Engine, certo? Simples assim. Então pensa, Container Engine, o que ele faz? Ele é o responsável por manter ali a saúde do container, tudo rodando bonitinho, maravilhosamente bem. Aí você me pergunta, mas o que é então o Container Runtime? Eu vou te explicar, mas antes vou tomar um gole de cerveja, peraí. O que é esse negócio de Container Runtime? Então, Jefferson, explica aí, vou explicar, mas antes eu preciso explicar para você o que é um negócio chamado OCI, ou então OCI, que é o nosso querido idolatrado Open Container Initiative, certo? Esse carinha nada mais é do que uma forma de criar um standard, certo? Para que você consiga fazer com que o Kubernetes consiga utilizar diferentes containers runtime. O que é isso? É um padrão. Então, quando a gente está falando de OCI, nós estamos falando de um padrão para que você possa, por exemplo, ter lá o nosso querido Containerd, ele vai funcionar muito bem com o Kubernetes, ou então se você quiser o CRI-O, ele vai funcionar muito bem com o Kubernetes, e mais do que isso, acaba sendo um padrão até mesmo para outros orquestradores de containers e não somente ficando no nosso querido idolatrado mundinho fechado do nosso Kubernetes, beleza? Entendido? Então nós temos a OCI, que é um padrão, que é o Open Container Initiative, certo? Lá tem alguns padrões para dizer como que funciona essa relação de um Container Runtime. Agora sim eu posso falar para vocês o que é um Container Runtime. Antes de falar o que é um Container Runtime, mais uma vez, nós temos que entender que o Container Runtime, ele é dividido em quê? Em dois tipos, até mais, 3 tipos, 4 tipos, mas 2 são super importantes, o de baixo nível e o de alto nível. O de baixo nível nós temos o mais conhecido de todos, que inclusive foi criado pela galera da OCI, que é o RunC, certo? Inclusive, mais uma coisa aqui, o Containerd precisa utilizar o RunC, aí o RunC acaba sendo o Container Runtime do Containerd, que é quem? O Container Engine. Olha só, mano, eu tô ficando confuso, Jefferson, é muita coisa. Container Runtime, o que é o Container Runtime? O Runtime, ele é o cara mais secão, ele só vai pegar e subir e derrubar container, tá ligado? Ele só fica fazendo isso aí. Eu falei que tem 2 tipos, de baixo nível e o de alto nível. Tô suando, tô olhando aqui no retorno, está horrível. Como eu falei para você, nós temos aí o Container Runtime de baixo nível, low level, então o de alto nível, high level. Qual a diferença dos dois? O low level consegue falar diretamente com o kernel, é o caso do RunC, e mais recentemente teve o Cron, que é o CRUN, que ele ao invés de ser escrito em Go, como é o caso do RunC, se eu não me engano, ele é escrito em C++, C#, eu não sei do que ele é escrito, mas tem o CRUN. Ele foi, se eu não me engano, criado pela Red Hat. Ele é até mais rápido do que o RunC, segundo o Con, segundo as fofocas dizem. Mas ó,
concentra no RunC, que o RunC é o padrão, foi criado pela Open Container Initiative, então acho que pode ser uma boa para a sua vida, certo? Então nós temos o Container Runtime, serve para quê? Subir e descer as coisas. Quem quer esse cara aí? De baixo nível, nós temos o RunC. E aí você fala assim, mas ô Jefferson, eu levantei a mão aqui, ó, porque eu quero saber de alto nível. Quem que é de alto nível? Mano, de alto nível são aqueles Container Runtime que eles não falam, não são executados, não falam diretamente com o nosso querido lá do kernel. Eles precisam do quê? Do Container Engine. Aí é o caso desses caras do próprio Containerd. O Containerd, ele entraria aqui no Container Runtime. Ele se encaixa mais no Container Runtime do Container Engine. No Container Engine é o Docker lá em cima e o Containerd acaba ficando aqui embaixo no Container Runtime. Só que às vezes dá a impressão assim, pô, mas o Containerd parece um Container Engine, né? O Containerd parece um Container Engine porque ele precisa do RunC. O RunC, ele é o quê? Um Container Runtime de baixo nível, porque o RunC vai ser o cara que vai ter habilidade para falar com quem? Com o kernel Linux. Olha só que foda, certo? Então agora eu acho que vocês já entenderam o que é essa bagunça toda que tá na tua cabeça. Aí você fala assim, Jefferson, tudo bem, eu só queria entender sobre Kubernetes, cara. Você falou que eu ia sair daqui, que eu ia entender sobre Kubernetes, mas a gente tá aqui, sei lá quanto tempo já, 30 minutos, sei lá quanto tempo, 20 minutos aqui, e você ainda, eu não sei o que é o Kubernetes, eu não mexi no Kubernetes, eu já sei que é o Kubernetes, já sei o que é o Container Runtime, já sei que é um Container Engine, já sei o que é o CI, já sei tudo isso, mas, cara, cadê? Eu preciso começar a mexer no Kubernetes. Antes de você começar a mexer em Kubernetes, é muito importante que você tenha esse entendimento para que você possa preparar a sua máquina, para que você possa instalar o Kubernetes. A maioria das pessoas acabam utilizando o Docker, instala o Docker no Node lá, porque o Docker já tem um Containerd e vai funcionar maravilhosamente bem. Mas o que acontece? Você pode pegar só instalar o Containerd, tudo bonitinho, certo? Você não precisa instalar todo o Docker lá dentro, instala só o Containerd e vai funcionar maravilhosamente bem. E quando você for fazer a instalação do Containerd, eu vou mostrar aqui para vocês vão ver aí, dependendo da distribuição que vocês estiverem utilizando, é super tranquilo. Ou ainda, se você for fazer a instalação padrão dele, que é baixar lá um binário, o Go também não é nada de outro mundo. A gente vai fazer juntinhos, você vai ver que é super fácil. Mas agora eu quero saber de vocês se vocês entenderam o que é um Container Runtime, entenderam o que é um Container Engine e entenderam o que é o Kubernetes. Aí sim nós vamos poder ir para o próximo passo e aí falar um pouquinho mais sobre como que funciona o restante do Kubernetes. Quero saber de vocês. E aí, entenderam sim ou não? Eu vou tomar uma cerveja enquanto você responde aí, tá claro? Ainda não tá claro, não tá claro ainda. Se liga, vou fazer o seguinte aqui então. Vou pegar aqui o meu querido ladrado iPad para desenhar para vocês. Vamos ver se fica mais claro toda essa bagaça, certo? O que nós temos aqui? Todo mundo tá enxergando aí? Temos essa telinha. E aqui eu vou pegar, vou tentar trazer para vocês alguns detalhezinhos. Imagina que nós temos aqui, nessa camada aqui, ó, tá vendo? Nessa camada, o nosso... Vou fazer diferente até. Deixa eu pegar, sempre eu me mato aqui com esse cara. Ó, Container Runtime, certo? E nós temos quem? O Container Engine. Desse jeito, tem esses dois carinhas bonitinhos já, meu Deus. Então, o Container Engine e o Container Runtime. Nesse caso aqui, nós estamos falando sobre quem? Nós estamos falando sobre o Containerd, que nós vamos usar aqui. Como que funcionaria? Qual seria a relação aqui do Containerd? Eu vou puxar aqui um pouquinho mais para o lado, aumentar aqui e puxar um pouquinho para o lado. Se liga só, eu tenho, por exemplo, lá no Kubernetes, uma ferramenta que é super importante chamada de Kubelet, certo? Nós temos o nosso querido latrado Kubelet. O que é o Kubelet? Mais um carinha para que você possa guardar aí na cabeça. O Kubelet nada mais é do que um cara responsável, como se fosse o agent aí do cluster do Kubernetes. É o cara que está ali para olhar o que está acontecendo em cada nó daquele esqueminha que eu falei para vocês, dos computadores, dos 3 computadores. Tem um Kubelet lá em cada um deles, em cada um daqueles nós. Então, se eu tenho 3 carinhas no meu cluster, eu tenho o quê? 3 kubelets. E o que é esses kubelets aí, ou kubelet, ou kubelets, ou seja lá o que for, são agentes do Kubernetes. Beleza? Então eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Então nós temos o Container Runtime, já entendemos Container Engine, e agora nós temos um carinha aqui chamado kubelet, certo? Então é o agente aí, é o agente lá do cluster Kubernetes. Então todo nó vai ter esse cara. Imagina o seguinte, tem esse kubelet, e esse kubelet aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai descer daqui para baixo, ele vai falar com quem? Ele vai pegar e vai falar com o Containerd. Containerd. Quem que é esse Containerd aqui? É o nosso querido idolatrado Container Runtime, certo? Só que é um Container Runtime high level, de alto nível. Eu falei para vocês que ele é muito similar aí ao próprio Container Engine, só que ele não tem tantos, assim, features, por exemplo, como o caso do Docker, beleza? Que é o cara que, o Docker que até utiliza ele como Container Runtime. Mas enfim, voltando aqui. Então nós temos o Kubelet, nós temos o Containerd. Então o Kubelet, que é o agente do Kubernetes, vai falar com o Containerd, que é o Container Runtime. Por exemplo, ei,
Vamos criar aí um novo pod, que é um novo container, por exemplo. Vamos criar um novo pod aí, e aí ele vai ter a interação com esse cara. Só que o containerd, que nem eu falei para vocês, ele não fala diretamente com o kernel. Ele vai precisar de quem aqui? Ele vai precisar de um container runtime que seja compatível com o CI, com o standard do CI. Então, nesse caso aqui, nós vamos falar aí de quem? Do runC. O runC, que nem eu falei para vocês, é o cara que foi criado pela própria OCI, pela própria Open Container Initiative, certo? Então, nós temos o runC, containerd e o kubelet. Então, o kubelet é o agente lá do cluster, conversa com o nosso containerd para, sei lá, ver o status, criar alguma coisa, e o runC é o cara que está lá mesmo falando com o nosso querido idolatrado kernel, certo? Se fosse em outro caso, se fosse o CRI-O, por exemplo, você tira aqui o containerd e colocaria aqui quem? O CRI-O, certo? Então aqui no lugar do containerd. O kubelet ia falar com o CRI-O aqui, e o CRI-O ia fazer o quê? Conversar lá embaixo com o runC. Desse jeito, e aí o runC ia falar aqui com a interface lá do CI, com o standard, com o kernel do Linux, certo? Então aqui seria o CRI-O. Se eu tivesse um Docker utilizando, por exemplo, aí nós temos um cara que é o daemon do Docker, que é o Dockerd, não é? Eu acho ainda se é, que é o Dockerd. Ia funcionar da mesma forma, certo? O Dockerd ia pegar, ia vir aqui, ia conversar com quem? Com o containerd. Opa, foi muito aqui. Com o containerd e o containerd com o runC. Beleza? Simples assim. Então o Dockerd vai precisar do nosso querido idolatrado containerd para conversar com o runC. O kubelet pode conversar com o containerd ou então com o CRI-O, e aí ele conversa com o runC, que é o nosso container runtime de baixo nível, certo? Então aqui nós aprendemos mais um carinha que é quem? O kubelet. E o que é o kubelet mesmo? É um agente lá do cluster Kubernetes. E aí a gente vai pegando e vai entendendo um pouquinho mais sobre os componentes aí do Kubernetes, porque sim, nós precisamos entender sobre os componentes do Kubernetes para que nós possamos ter um entendimento de como que a coisa toda funciona, certo? Essa aqui é só uma imagenzinha para que você possa ter uma clareza um pouco maior, mas tem muitos mais recursos aí do Kubernetes, né? Muito mais resources aí do Kubernetes que nós vamos precisar conversar, e eu vou precisar trazer mais uma vez aqui para vocês dessa mesma maneira para que nós possamos conversar antes de cair, mexer propriamente dito lá com o Kubernetes. Beleza? Vamos fazer o seguinte agora. Agora eu quero pegar e falar sobre outros componentes que nós temos no Kubernetes que também são importantes para que você possa ter o entendimento total dessa bagaça. Esses carinhas estão beleza, só que nós precisamos conhecer mais alguns. Eu vou pegar, vou apagar toda essa bagaça aqui para que nós possamos falar sobre mais algumas pecinhas que são importantes nessa bagaça do Kubernetes. Primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui é o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Vou dividir aqui o nosso cluster. Nós temos aqui, ó, um cluster Kubernetes, certo? Cluster Kubernetes. Desse jeitinho bonitinho de, ai meu Deus, tá aqui o cluster Kubernetes. Nesse cluster eu tenho que dividir ele, sempre aí se estiver na tua cabeça, você vai dividir ele em duas partes. Vai ter várias partes que vai dividir depois, mas por enquanto agora você vai dividir em duas partes. Primeira parte é quem? Control plane, certo? O que é esse control plane? Deixa eu colocar aqui, ó, control plane. O que é esse cara? O que é esse control plane? É justamente o controle aí, a parte de controle do nosso querido idolatrado Kubernetes. Pense em todo o gerenciamento do cluster, é feito pelo control plane. O control plane nada mais é do que um nó que você pode escolher do que uma máquina lá do seu cluster para ser o control plane, ou então eu posso escolher várias para que eu possa ter redundância. Por quê? Esse control plane é super importante para a minha saúde, para a saúde do Kubernetes, certo? Porque se acontece alguma coisa de errado com o control plane, o cluster inteiro está em maus lençóis, certo? Então a primeira parte que nós temos que saber aí quem que é o control plane, certo? Do outro lado, nós temos um outro parte de componente que seria quem? Seria os nossos workers, certo? Então, nós temos o control plane, bonitinho, e aqui do nosso outro lado, nós teríamos, então, os nossos queridos idolatrados workers, certo? Desse jeitinho. Então, control plane e os workers. O que seria os workers? Os workers nada mais são do que os nós, do que aquelas maquinetas no nosso cluster que irão carregar o piano. O que é isso? É o cara que vai estar lá com a execução dos seus containers. Colocou a aplicação para rodar, ela vai rodar aonde? Vai rodar nos workers, certo? Que não fazem parte do control plane. Existe forma de você fazer com que você consiga colocar as suas aplicações para rodar no control plane. Eu não recomendo, deixa lá o control plane quietinho, tudo bonitinho, né? É a melhor coisa que você pode fazer, deixa lá quietinho o control plane no lugar dele e somente deixa ele executar os containers que são importantes para o gerenciamento do cluster. E aí você fala assim, beleza, Jefferson, gostei, legal pra caramba essa história do control plane, mas o que é isso? Eu consigo
ver esses caras lá dentro do cluster? Sim, você consegue ver esse cara dentro do seu cluster. O ponto é, se você está rodando Kubernetes na sua máquina, você colocou para rodar aí, seja no Minikube, com Kind, ou então você está rodando num cluster que você criou através do KubeADM, seja lá qual for, você consegue controlar esses carinhas, você consegue controlar o control plane. Mas se você estiver utilizando o Kubernetes, por exemplo, no AWS, através do EKS, o control plane, quem gerencia isso é a própria AWS. Você somente gerencia quem? Os workers. Somente os workers nodes. Certo? Aí você pode falar assim, Jefferson, eu não gosto, eu preferia eu controlar, porque eu queria ter o controle, né, de tudo, eu gosto de ver, mano, vai por mim. Melhor coisa é deixar os caras controlar isso daí, deixa com que eles cuidem, que seja a responsabilidade deles. Porque quando você tem um cluster Kubernetes seu e tem que cuidar de tudo, mano, é triste. A vida de que nem um cluster Kubernetes rodando no data center próprio e a vida de que nem um cluster Kubernetes rodando na AWS, lá da vida, no Google Cloud, seja lá qual for, utilizando o Kubernetes gerenciado, mano, é outra vida. Mas, voltando aqui ao nosso caso do control plane. Nós temos o control plane e dentro do control plane, nós temos algumas pecinhas que são super importantes. A primeira peça que eu quero falar aqui que é super importante é um carinha que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, que é um cara chamado etcd, certo? O que é esse etcd? O etcd nada mais é do que o banco aí. Ele é um banco chave-valor, ele guarda tudo que está falando sobre relação ao cluster, tudo em relação ao status do cluster, a saúde do cluster, é guardado dentro do etcd. Quando eu peço para ele criar um novo deployment, um novo pod, qualquer coisa, é guardado dentro do etcd. Então, tudo que é informação sensível do meu cluster está dentro do etcd. Então, eu não preciso nem falar sobre a importância de você ter esse etcd muito bem guardadinho, muito bem, né, gerenciado, com réplicas e tudo mais. E, mais uma vez, se isso daqui está na parte lá da AWS, do EKS, lá do GCP, seja lá de qual for, você não precisa estar a cabeça, daí é problema dos caras. Agora, se é você que está gerenciando isso, você criou um Kubernetes dentro aí da sua empresa, né, sem utilizar o serviço gerenciado, mano, é triste, porque você precisa pensar também numa estratégia de redundância, né, para esse nosso querido latrado etcd. Afinal, se ter uma instância do etcd, se acontece alguma coisa, você está totalmente ferrado. Então, fiquem ligados nisso daí, beleza? Outra coisa que nós temos aqui dentro também, que é muito importante, é um cara chamado Scheduler, certo? Se você olhar o nome Scheduler, você já vai imaginar o que é. O que é esse cara? É o agendador, é o cara que vai pegar e vai falar assim, ó, você quer rodar aí esse container? Pô, legal. Eu vou colocar esse teu container dessa tua aplicação no nó 2, porque eu vi que o nó 2 está com melhores recursos e bababi, babá. O Scheduler é o cara que vai falar para onde que vai toda essa bagunça. Ele que tá vendo ali aonde que eu preciso colocar cada pod, cada container de acordo com o consumo de recursos, de acordo com as características que esse deployment tem, beleza? Então nós já entendemos aí, ó, o etcd e o Scheduler. Mais uma vez, o Scheduler tá lá no control plane, quem faz o gerenciamento dele, se estiver usando isso gerenciado, é a AWS, beleza? Simples assim. Legal, já falamos de dois caras, o etcd e o Scheduler, mas tem mais um que é super importante nessa bagaça, que é o Controller Manager, certo? Deixa eu pegar aqui o Controller Manager. Esse cara é super importante e também faz parte do nosso querido lateral do Control Plane. O Control Manager, mano, ele é o responsável pelo fazer o seguinte, imagina só que você tem lá os seus outros controllers, exatamente, o Kubernetes tem vários controllers, você tem um pod, ele tem um controller que é o Replica Set, tem outro controller que é o Deployment, tem uma porrada de controllers, só que você precisa ter alguém que vai gerenciar esses caras, você precisa ter alguém que fica ali falando assim, deixa eu ver se esse último deployment que você fez aí tá certinho, eu quero ver aqui se tá realmente com o número de pods que eu pedi para você criar. Então o Controller Manager nada mais é do que o gerente aí dos controllers. Ele vai lá e vai verificar se está tudo belezinha, se está tudo certinho, e se não tiver, ele vai lá e faz acontecer. Porque ele tem acesso ao etcd, então ele sabe lá no etcd. Ele falou assim, a aplicação Giropops, eu falei para você subir com 10 réplicas, cara, e você subiu com 9, tá errado ver aqui no etcd. E aí ele vai lá e fala pro Kubernetes, Kubernetes, arruma essa porra aí, caralho, arruma isso aí. Pronto, tá com 10, podemos seguir. E por fim nós temos um cara aqui que não é que ele é menos importante, não, ele é super importante, que é um cara chamado API Server, não é IPA, não é IPA não, é API Server. API Server, o que é esse cara aqui? Mano, esse cara aqui é o cara que conversa com o etcd. Somente ele pode conversar com o etcd aqui, só que todo mundo conversa com o API Server. Então o Control Manager conversa com o API Server, o Scheduler conversa com o API Server. E mais do que isso, mano, lá quando você tem lá nos nós, aqui nos workers, esses caras aqui também vão conversar com o API Server. Todo mundo vai conversar com o API Server, mano. Todo mundo fala com ele. O API Server é exatamente aquela interface que conversa com todo o cluster. Então tudo que acontece passa pelo API Server. Você vai criar coisa, vai tirar coisa. O que acontece? Não interessa. Passa pelo API Server, ele escreve no etcd, aí ele chama
chama o scheduler se for o caso, ele chama o controle manager se for o caso, e o controle manager e o scheduler fica conversando com eles, tudo bonitinho, fica tudo rolando em ritmo de festa, que balança o coração. Aí você fala assim, pô, legal, Jefferson, pô, legal mesmo, fiquei apaixonado, mas cadê o Kubelet que você falou? Eu te falo, mano, o Kubelet tá aqui, ó, o Kubelet tá aqui, ele tá em todo lugar, ele tá em tudo lugar que você imagina. Então, quando você tá aqui no nosso querido latrado Workers, você tem o seguinte, aqui no Workers você tem o nosso querido latrado Kubelet, certo? Olha só, Kubelet desse jeitinho bonitinho já, meu Deus, ele tá aqui no Work, ele tá aqui, eu lembro, eu falei, ele é um agent, certo? Então ele tá ali escutando, ele tá também aqui no control plane, sim, se for o nó, tá lá, tá em todos os nós. Então, o Kubelet tá aqui, tá dentro do quê? Tá dentro do nosso querido Nodes. Então, cada nó, se eu tenho 2 nós aqui, vai estar o Kubelet lá rodando. Mais do que isso, vai estar também um carinha chamado kubeproxy, certo? O nome dele já diz tudo, né? kubeproxy. O que ele vai fazer? Ele pega, imagina, isso aqui é um nó, certo? Então ele é o proxy, ele vai pegar, vai fazer possível com que o cluster Kubernetes, daqui o orquestrador, consiga acessar os pods que estão lá dentro. Ele vai fazer o proxy, ele vai pegar e tornar disponível aqueles pods que estão lá em execução naquele nó, para o Kubernetes inteiro poder utilizar. Simples assim. Então nós temos, ó, Control Plane, muito importante dentro do Control Plane, etcd, Scheduler, Control Manager e o API Server. E nós temos aqui também a outra parte dos Workers, que seria o quê? Seriam os nós que estarão rodando os Kubernetes, que estarão rodando os containers. E mais uma coisa que nós precisamos entender, que eu vou falar aqui para vocês já, é o seguinte. Não vou falar agora não, mas é o pod. Containers e pod não é a mesma coisa. Containers é um container, que eu falei, isolação lá, né, isolamento de recursos e tudo mais. Ó, legal. O pod, o que é o pod? É a mínima unidade do Kubernetes. Um pod, ele pode ter um ou mais containers. Então não dá para falar que um pod é um container. Fechou? Então, um pod pode ter mais de um container, mas o pod é a menor unidade do Kubernetes. Então, você não trata no Kubernetes sobre containers, você trata sempre como pod, e esse pod pode ter mais do que um. Se você não sabe o que é pod, pode escrever assim, desse jeitinho, cadê? Pod, desse jeito assim, ó, pod. Certo? Aqui, ó, pod. Fechou? Simples assim, então acho que já deu para falar bastante sobre os componentes. Nós falamos sobre o Control Plane, nós falamos sobre o etcd, o Scheduler, Control Manager, o API Server, nós falamos sobre o Workers, Kubelet, o kubeproxy e também aqui sobre o pod. Nós falamos também que serviços como EKS, lá da nossa querida idolatrada, ou então o da AWS, ou então o AKS, lá da nossa querida idolatrada Azure, esses caras aqui são o quê? Os Kubernetes gerenciáveis, certo? Gerenciado. O que significa isso, Happy People? Significa que toda a comunicação aqui, tudo que acontece aqui nesse control plane aqui, ó, é de responsabilidade dos caras. O que a gente cuida? A gente só cuida aqui, ó, dessa outra parte aqui, somente dos workers, certo? Então, estamos falando sobre EKS e EKS, EKS, todos esses nomes aí bonitinhos já. Meu Deus, você já sabe que é o quê? São os serviços do Kubernetes gerenciado. Agora, se você está instalando a sua máquina aí, na sua máquina, ou então o seu cluster na sua empresa, aí você não tem esse daqui gerenciado. Então, aí você tem que cuidar também do control plane, certo? Simples, abre fácil, nada de outro mundo. Eu acho que deu para ter uma ideia mais ou menos sobre a arquitetura. Será que deu? Deu, né? E ainda, uma coisa que é muito importante de falar é o seguinte, né? A galera fala assim, Jefferson, legal, tem esses montes de serviço aqui, mas e agora? E as portas, né? Como que funciona esse esquema de porta? Eu quero saber as portas. Olha só, vou te explicar então. Não fique aí, né? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Olha só, então nós temos aqui, por exemplo, o nosso API Server, certo? Esse cara aqui, nós precisamos atentar no seguinte, nós temos a porta 6443, e aqui nós estamos falando do nosso querido API Server, então é super importante, 6443 tem que estar aí bonitinha, lembrando que essa aqui é uma porta TCP, certo? Aí você fala assim, legal, Jefferson, gostei, tá aí então o API Server bonitinho. Tem mais algum cara que eu preciso esquentar a cabeça? Sim, por exemplo, o etcd. O etcd Server, por exemplo, você tem que pegar e ficar atento, porque ele vai utilizar a 2379 e até a 2380. Mais uma vez, TCP. Então fiquem atentos a essa porta. Quer saber mais de porta? Sim, vamos trazer mais. Kubelet, que é aquele carinha que eu falei para vocês, que é o agent, certo? É a mesma coisa, também temos uma porta lá, TCP. E qual que é a porta desse carinha? É a nossa querida 10.250. Lembrando que daqui do Kubelet nós estamos falando da API lá do nosso querido latrado Kubelet, certo? Simples assim. O que mais que nós temos? Temos mais algum aqui? Sim, temos sim, o Scheduler, certo? Nós falamos sobre o Scheduler, esse cara aqui. Qual que é a porta dele? É uma mais aí do que o nosso querido latrado Kubelet, o API do Kubelet. E o controller também é a mesma coisa. Então, se eu subo aqui um pouquinho, ó, controller, letra horrível.
o controller é a 10.252. Só para que vocês fiquem atentos aí em quais são as portas que vocês precisam abrir. Lembrando que isso daqui nós estamos falando de quem? Do Control Plane. Então todos esses caras aqui ó, que eu estou falando de quem? Do Control Plane. Control Plane. Porque é onde está rodando, né, esses carinhas todos aí. Agora, se eu tô falando lá do nosso querido idolatrado Workers, aí a coisa muda um pouquinho. Lá nos Workers, nós vamos ter o seguinte cenário. Nós vamos ter a mesma lá, né, então pro Kubelet, nós também temos o Kubelet lá no nosso Worker. A porta do Kubelet, todo mundo já sabe, 10.250. Só que nós temos aí o seguinte, quando você está lá no nosso querido idolatrado Node, você pode criar serviços, né, os services. E aí tem um tipo de serviço que é chamado de Node Port. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, certo? E quando você está utilizando o Node Port, você consegue criar aí desde a porta 30.000, se eu não me engano, é 30.000 ou 32.000, não sei agora, 30.000 até a 32.727, se eu não me engano também. 32.727, eu lembro, ou não, 767, quando avião, olha só, tem um avião, meu Deus. Então 32.767, beleza? Simples assim. Esses caras aqui, lembrando sempre, isso aqui é pro Node Port. Quando você vai utilizar o Node Port, quando você for criar um service, mas aqui é um assunto para mais para frente, não esquentem a cabeça por agora. Quando eu estou falando desse cara aqui, eu estou falando de quem? Estou falando lá dos Workers, certo? Então esses caras aqui são lá do nosso querido idolatrados Workers. Simples, rápido e fácil, nós já sabemos aí quais são as portas que são importantes nessa brincadeirinha para que nós possamos seguir em frente. Então, mais coisas que nós já sabemos. Agora eu vou vir aqui mais uma vez, vou colocar mais uma porta aqui, mais uma folha, porque nós precisamos conversar sobre mais alguns conceitos agora. Nós não vamos falar mais agora sobre as partes do Kubernetes, mas nós temos que falar sobre algumas coisinhas, alguns componentes que estão lá dentro do Kubernetes, alguns resources lá dentro do Kubernetes, alguns tipos. O que acontece lá dentro do Kubernetes? Bem, aí eu digo para vocês o seguinte, nós temos a menor unidade, que eu comentei agora há pouco com vocês, é quem? É um cara chamado pod, certo? Esse pod aqui é a menor unidade lá dentro do Kubernetes. Então imagina que você tem lá no Kubernetes um container em execução, um ou dois, três, sei lá quantos containers, a sua aplicação. Imagina a sua aplicação, tem lá a aplicação Gyropops, eu quero que a minha aplicação rode. Independente de quantos containers tem a aplicação, tá lá, eu quero que a minha aplicação Gyropops rode. Eu quero colocar ela rodar dentro do Kubernetes, então eu preciso criar um pod para ela. Então o pod é a menor unidade dentro do Kubernetes. Então, quando eu estou colocando a minha aplicação para rodar lá dentro do Kubernetes com uma réplica somente, eu estou falando que eu quero somente um pod. Se eu quero colocar essa minha aplicação para rodar com diversas réplicas, por exemplo, para espalhar nos nós, né, nos computadores do meu cluster, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e escalar isso, criar mais do que um pod, certo? Então, se eu tenho um pod, né, eu quero uma só, uma réplica, um pod. Se eu quero 3, 4, 10, 20 réplicas, eu crio 20 pods da vida. Cada pod vai estar lá com um container em execução. Então, o pod é a menor unidade. Aí nós temos um outro cara chamado deployment, certo? Esse cara aqui é super importante. Tem outros controllers, a gente vai falar mais pra frente, mas por enquanto, para que vocês possam fixar. O deployment, o que acontece com o deployment? Vamos imaginar que aqui a minha aplicação, ela chama Gyropops, certo? É a Gyropops. Beleza. E eu vou lá no Kubernetes e eu quero colocar a Gyropops para rodar lá no Kubernetes. Beleza? Quero colocar a minha aplicação lá dentro do Kubernetes. O que eu faço? O que eu normalmente faço? Eu venho aqui e vou criar o quê? Um deployment. Então eu crio lá um deployment, e aí nesse deployment eu consigo passar para o Kubernetes quantas réplicas eu quero da minha aplicação. Então aqui é o pod, e eu posso falar aqui para o deployment, eu quero 3 réplicas. Então ele vai fazer o quê? Vai criar 3 pods da minha aplicação. Então aqui, ó, do deployment ele vai lá e faz o quê? Ele vai pegar e vai criar os meus pods. Então pod 1, pod 2 e pod 3. Então o deployment é o cara que vai garantir, é o controller que vai garantir, por exemplo, que eu tenho as 3 réplicas que eu solicitei. É o deployment que vai garantir uma porção de coisas em relação ao meu pod, toda a característica, toda a configuração que eu passei para a criação do meu pod, quem vai garantir que aquilo está tudo bonitinho é quem? É o deployment, certo? Então, 2 caras super importantes. Pod é a menor unidade que nós temos aí no nosso querido idolatrado Kubernetes. O segundo, deployment, é o controlador, um dos controladores do nosso querido idolatrado pod, certo? Simples, rápido e fácil. Aí você fala o seguinte, mas Jefferson, uma vez eu ouvi falar sobre um cara chamado Replica 7. Vi um cara chamado Replica 7. O que é esse Replica 7? Eu vou explicar para vocês aqui rapidamente, mas não esquentem muito a cabeça com ele. Na verdade, o Replica 7 ele é o principal controller do pod. Então, quando eu tenho lá o meu setup, eu tenho da seguinte forma, né? Se eu for pensar somente nesses caras, nesses 3 tipos de recursos que nós vimos agora, como que vai funcionar? Eu tenho o meu deployment aqui em cima, certo? Eu tenho o meu deployment no cluster, e aqui embaixo eu vou ter um Replica 7,
certo? E aqui embaixo eu tenho os pods. Quantos pods que eu quero. Então, quem controla aqui vai ser o Replica Set. O Replica Set, ele vai ser o objeto, ele é o resource responsável por garantir a quantidade de pods em execução. Então, esse cara aqui, ele que vai garantir que os pods estão beleza. E o deployment vai controlar quem? O Replica Set. E essa estrutura, para você agora, pode não fazer o menor sentido, mas lá para frente, quando você for fazer o gerenciamento de aplicação nesse cenário todo, vai fazer muito sentido mesmo para vocês. E aí vocês falam assim, ô Jefferson, mas por que você está começando dessa forma, explicando tudo isso, ao invés de cair lá direto no shell e tudo mais? Porque quando for cair no shell, quando vocês forem criar tudo isso, vocês vão entender isso de uma maneira muito mais simples. E é dessa forma que eu queria ter aprendido Kubernetes lá no começo. Eu não queria ter aprendido direto do shell, me matando lá no shell sem entender os componentes, sem entender os objetos, entender como que isso funciona. Então, às vezes, vale a pena você gastar uma horinha para entender como que essa bagaça funciona, certo? Então, nós temos o deployment, o replica set e o pods. Então, se eu pegar aqui, ó, e aumentar aqui um pouquinho, só se eu diminuir aqui o tamanho da fonte, se eu vier aqui do lado, eu vou chegar na seguinte situação, certo? Então eu tenho a Gyropops lá, minha aplicação, ó, são os pods, estão aqui em execução, certo? Vamos imaginar que isso daqui são os pods. Tá aqui, ó, os pods. Beleza? Da minha aplicação rodando. Essa minha aplicação rodando, elas podem estar em nodes diferentes, certo? Em máquinas diferentes. Então eu vou colocar aqui, ó, esse aqui pode ser a máquina 1, esse aqui pode ser a máquina 2, está rodando 2, e esse aqui pode ser a máquina 3. Então, esse aqui é o node 1, né, a máquina 1 do cluster, máquina 2 do cluster e a máquina 3 do meu cluster, certo? E aqui eu tenho os pods rodando da minha aplicação, da mesma aplicação, da Gyropops, está rodando aqui dentro, a minha app, certo? A app está aqui dentro, ó, desse jeitinho, app e app, certo? Desse jeito. Então, tenho meus pods que estão aqui dentro, tenho meus nodes que estão aqui distribuídos. Só que o que eu tenho aqui em cima, se eu for pegar e for imaginar aqui em cima, eu tenho uma camada especial aqui em cima. O que eu tenho aqui em cima? Eu tenho os meus replica set, né, que é o carinha que está vendo se está tudo belezinha, mas mais do que ele, eu quero falar do deployment, que eu comentei antes lá anteriormente. Deployment, ele está aqui, ó. Ele está aqui em cima porque ele, junto com o Replica Set e os demais controllers, foram que distribuíram essas minhas réplicas, esses meus pods, entre os nodes. Então, o deployment está em cima. Então, eu posso ter aqui em cima um deployment chamado, sei lá, Gyropops, certo? O nome do meu deployment, Gyropops, está aqui, ó. Desse jeito. E quando eu pedi para o Gyropops, eu falei, ô Gyropops, é o seguinte, eu quero que você, o Kubernetes, eu quero que você crie 4 réplicas desse cara, certo? 4 réplicas. E aí o meu deployment foi lá e pediu para o Replica Set, criou as 4 réplicas que estão aqui nos meus nós. Simples assim. Então esses 3 carinhas aqui, o Replica Set, o deployment e o pods, são super importantes para esse entendimento. Só que acontece o seguinte, eu preciso acessar os meus pods, eu preciso acessar as minhas aplicações. Não tenho que acessar, por exemplo, a cada um desses caras, cada um desses pods, eles possuem um IP. Eu poderia acessar por IP, mas, pô, é tosco, não pode ser assim desse jeito. Para isso, eu tenho um cara que é sensacional demais, que ele vem aqui em cima de tudo, que é um cara chamado, deixa eu só voltar aqui e apertar um pouquinho, aqui ó, Service. O que acontece? No Kubernetes nós temos um outro objeto que é chamado de Service, ou Service, certo? O que é isso? O Service nada mais é do que uma forma de você pegar e fazer o quê? De expor o seu pod para que outras pessoas possam utilizar. Ele fica acima do deployment, ou então ele pode ficar acima do pod, mas se você tem um deployment, o ideal é que o Service fique em cima do deployment. Por quê? Quando você cria um Service, você está falando assim, ó, eu estou criando uma maneira de pessoas fora do cluster, ou então pessoas fora do pod, aí acessar o serviço, acessar a minha aplicação. Então, o que acontece? Eu criei um service, lá posso criar aqui o nome, sei lá, vou colocar o nome de Gyropops também, criatividade a mil. Eu criei esse service, e o que esse service faz? Basicamente, quando eu pingo, quando eu bato nesse service, ele vai pegar e vai ficar fazendo o balanceamento para acessar todos os meus pods. Então, basicamente, eu vou ter algo assim, ó. Eu tenho aqui em cima o meu service, certo? Então, eu coloco aqui o meu service, beleza? E aí, quando o usuário for acessar o service, vai lá, vai bater, seja no IP, no node port, etc., ele bate aqui no service, e o service ele vai pegar e vai distribuir essa conexão de acordo com os meus pods que estão lá embaixo. Então, ele vai pegar e vai ficar distribuindo as requisições lá nos pods, certo? Então, todo mundo que bater naquele service, ele vai encaminhar para o pod, certo? E aí vai funcionar a comunicação. Então, se você tem, por exemplo, um Nginx aqui, ou se você tem aqui a sua app, ou então seja lá o que você tiver aqui nessa brincadeirinha, é através do service que vai ser exposto. Então, nós temos o primeiro nível, pods. O segundo nível seria o Replica Set, certo? Replica Set, escrito igual a minha cara. Depois nós temos o deployment, certo? Depois nós temos o service.
Beleza? Simples assim. Lembrando sempre, se eu estou acessando o service, ele vai pegar e já vai acessar direto os nossos queridos pods. Mas aí depois, se você vai olhar com detalhe, nós temos aqui no service um outro cara chamado endpoint também, que é super importante, um outro objeto. O que é esse endpoint? É o cara que sabe exatamente o endereço de todos os pods. Mas isso não é uma conversa para agora. O que nós temos que saber agora é somente algumas pessoas, alguns carinhas. Quais são esses carinhas? É o pod. Sabe o que é um pod? Sim ou não? Conversa comigo. Fala aí. O que é um pod? O que é um réplica set? Você tem que saber isso aí. O que é isso? O que é um deployment? Tem que falar isso aí pra mim agora. Fala aí pra mim, tô esperando. O que é um service? Isso daí é o que nós temos que saber agora, certo? O que é um node? Nós temos que saber isso daí agora também. Nós temos que saber também o que é um control plane. Isso daí nós temos que saber agora também, hein? Nós temos que saber o que é um etcd. Nós temos que saber o que é um scheduler, certo? Isso daí nós temos que saber agora também já. Nós temos que saber também o que é um controller manager também. Isso daí nós temos que saber agora já também. Manager assim, desse jeito. Nós temos que saber também o que é um kubelet da vida, por exemplo. Kubelet nós temos que saber também. Nós temos que saber também o que é um kube. Deixa eu voltar aqui, meu Deus do céu, tô com sede já, hein? Tô com sede. Volta, cacete, aí. Um kube proxy, também nós temos que saber isso daí também. Olha só o tanto de coisas que nós já aprendemos aqui nessa bagaça, nesse período que nós estamos estudando. Nós já sabemos o que é um EKS, nós sabemos o que é um EKS, já sabemos o que é um Kubernetes gerenciado, o que é um Kubernetes instalado manualmente. Então nós já temos um monte de, como que eu posso dizer, de conceito, de entendimento sobre o que é um Kubernetes, de como que ele funciona e tudo mais. E além disso, nós temos também, nós falamos sobre os carinhas chamado namespace, lembra lá do kernel do Linux, certo? Namespace, quem mais que nós falamos? Falamos sobre cgroup também, certo? Cgroups. Olha o tanto de coisa que nós já aprendemos nesse, sei lá, temos quanto tempo aí? 1 hora mais ou menos de vídeo, alguma coisa assim? Então, muita coisa mesmo, muita coisa interessante. Então, tudo isso daqui é muito importante para o nosso próximo passo, para que vocês possam ter um entendimento sobre a próxima etapa, sobre o que nós vamos ver agora na frente. Antes disso, só posso mostrar mais uma coisinha para vocês? Só mais uma coisinha, rapidinho. Nós temos alguns tipos de service, nós temos 3 tipos de service, certo? Tem mais tipos de services hoje em dia, mas basicamente Node Port, Cluster IP e o Load Balancer, certo? Esses 3 tipos aqui, beleza? O Node Port é um tipo de service que ele vai pegar e vai utilizar uma porta do seu Node para expor o serviço. O tipo Load Balancer é muito bom quando você está integrado, por exemplo, utilizando um EKS da vida, e você cria esse tipo de serviço e ele vai criar um Load Balancer para você, e você vai conseguir acessar a sua aplicação de fora, ou seja lá de como você configurou. E nós temos um que é o Cluster IP, que ele vai criar um serviço que só vale dentro do próprio cluster, ele cria lá um IP e só vale dentro do próprio cluster, certo? Então aqui nessa parte do service, eu posso vir aqui ainda e colocar que nós já vimos Node Port, nós vimos Load Balancer, e nós vimos quem que é o outro? Cluster IP. Olha só, organização é tudo. Olha só o tanto de coisa, simples assim, né? Tem bastante coisa, hein? Tudo isso, mais uma vez, pode parecer meio complicado de início, e eu sei que não é fácil mesmo não. É meio tenso às vezes, eu sei também. Mas o que nós precisamos fazer para que fique fácil sair utilizando? Então vamos fazer o seguinte, agora é a hora de chegar e ir lá para o Shell para que nós possamos ver tudo isso aqui que nós falamos, toda essa bagunça que nós falamos aqui, lá no Kubernetes, funcionando lá no Kubernetes. Então prepara aí, vamos lá fazer a instalação primeiro de uma forma de você fazer a utilização do Kubernetes e depois nós já saímos aí brincando com toda essa bagunça gostosinha de ai meu Deus, certo? Preparado? Bem, vamos fazer o seguinte aqui agora, como eu falei, tá na hora de cair no terminal, mas para que nós possamos cair no terminal, nós temos que conhecer mais um carinha aí que nós não falamos. Quem que é esse cara? É o kubectl, ou kubecontrol, ou kubectl, certo? O kubectl nada mais é do que o comando que você vai utilizar para interagir com todo o cluster Kubernetes, exatamente com o kubectl que você vai deployar, por exemplo, um novo deployment, um novo pod, que você vai criar um service, enfim, o kubectl vai ser o seu amigo, vai ser o seu melhor amigo nessa longa jornada, certo? O que nós precisamos fazer então? A primeira coisa é fazer o que, Jefinho? Nós temos que pegar e ver aqui, ó, o kubectl, primeira coisa, vou mostrar aqui pra vocês, ó, o kubectl é esse comandinho maravilhoso, bonitinho, tá funcionando aqui já na minha tela, vou aumentar até um pouquinho para que fique mais fácil de vocês enxergarem, certinho? Então, kubectl, deixar aqui, olha só, é esse cara. Só o que acontece com esse kubectl? Você precisa instalar, você provavelmente não tem ainda o kubectl aí, você precisa
colocar esse cara para funcionar. E para isso nós temos lá o nosso querido latrado material, certo? Então vamos lá no material, vou pegar aqui, tirar aqui a tela, vamos lá no nosso querido material, e aqui no material nós estamos falando, Descomplicando Kubernetes, no dia 1, e vamos fazer o seguinte, tem aqui uma parte que é instalar o kubectl no GNU Linux, olha só, vou aumentar aqui um pouquinho a fonte também, clicar aqui novamente, olha só, instalar aqui o kubectl no Linux, certo? Então nós temos aqui um curlzinho maroto para fazer, um chmod, a gente move ele lá para o local correto e dá um kubectl version -- client. Lembrando sempre também que você tem como fazer a mesma coisa no macOS e também lá no nosso querido latrado ou Windows, certo? Então a primeira coisa que nós temos que ter é o que? O nosso kubectl já instalado. Então basicamente faz aquele curlzinho maroto, olha só, você vem aqui no material lá mesmo, vou pegar e vou, ó, tá aqui, lembrando sempre que tá na nossa querida idolatrada descrição do vídeo esse material, mas tá lá, instalação do Kubernetes, clica nesse carinha, copia essa linha, volta lá para o seu terminal e lá no seu terminal você vai fazer o seguinte, lá no terminal nós vamos pegar e vamos remover aqui, ó, o kubectl, na minha máquina já está instalado, certo? Já está tudo bonitinho, deixa eu colocar aqui meu iPad aqui do lado. Aí, na minha máquina já está instalado, só que vocês aí que não tem instalado ainda, ó, curlzinho maroto, e aí nós vamos vir aqui de Enter, certo? Lembrando sempre que ele vai pegar e vai fazer o download. Então ele está fazendo download, tem todo o endereço aqui de onde ele está fazendo o download, ele vai pegar para MD64 kubectl. Lembrando sempre, se você não tem ideia de qual que é, vai lá no site, digita aí no Google kubectl, download, você vai ver lá a página do nosso querido latrado Google para isso, beleza? Fazendo o download desse cara do kubectl, se eu dar um ls-lá aqui, ó, kubectl, você pode ver esse cara bonitinho de, ai meu Deus, está aqui, ó, foi downloadado agora. O que nós temos que fazer? Segundo a nossa documentação, nós temos que mover esse cara para onde? Lá para o nosso USR local bin. Então o que você vai fazer? Dar um sudo aí, mv, kubectl, desse jeitinho, ó, kubectl espaço USR local bin, certo? Mete esse cara para lá, move esse cara para lá, somente isso, nada de outro mundo. Eu já tô com o kubectl aqui já instalado, tudo bonitinho, vou mover ele aqui, ó, deixa eu colocar aqui a minha querida idolatrada senha, e aí eu posso ver aqui o kubectl da vida, dou um Enter, agora estou com permissão deny. Por que eu estou com permissão deny? Quando você moveu esse cara, se você olhar aqui o ls, ele não está com permissão de execução, esse aqui é um binário, então nós temos que fazer o seguinte, chmod aqui da vida, e aí eu entro com o quê? Com o chmod mais o nosso querido latrado... Por que não está querendo entrar o meu mais aqui no terminal? Não está entrando o meu mais? Por que não está entrando mais aqui no terminal? Posso saber o porquê que não está indo o coisa? Que estranho. Mas não tem problema. Eu passo aqui em modo octal, certo? Nós temos modo simbólico, que eu ia passar aqui com o mais X. Eu não sei por que ele não está deixando entrar aqui o mais X, mas não tem problema. chmod 777 não, né? O que acontece? O R e o W aqui, qual que é o valor do R e do W? O R vale 4, o W vale 2, então 4, com mais 1, 5, certo? Então aqui seria o quê? Não, 4, 5 é ótimo, né? 4 com mais 2, 6, com mais 1, 7. 7 aqui também, e aqui vai ser o quê? Aqui vai ser 5, certo? 7, 7, 5, desse jeitinho bonitinho de ai meu Deus. E aí nós vamos lá, o SR local bin no kubectl, desse jeitinho bonitinho de ai meu Deus, dei um Enter aqui. Agora vamos tentar executar o kubectl, tá rolando em ritmo de festa. Se eu vier aqui dar um version da vida nele, vamos ver se ele vai trazer lá a versão, tá trazendo aí toda a versão, tudo bonitinho, ou seja, está anunciando muito bem essa bagaça, né? Você viu ali que na minha matemática tá super bom, 4 mais 2 é igual a 5, meu Deus do céu. Bem, kubectl está aí instalado e esse cara é o primeiro passo para que nós possamos continuar a brincadeira, beleza? Então o kubectl é o cara que vai interagir com o nosso cluster Kubernetes. Aqui nesse momento eu quero falar com vocês o seguinte, eu estou utilizando aqui, você vem aqui dar um kubectl, get nodes, por exemplo, eu já tenho um cluster Kubernetes aqui em execução. O que eu tenho aqui é um EKS, justamente um cluster que nem eu falei, gerenciado lá da AWS. Então aqui o meu caso é um EKS, tem duas máquinas, dois nós aqui para que eu possa mexer, para que eu possa trabalhar. Para vocês aí que vocês não estão com um cluster Kubernetes e vocês querem ver como que isso funciona, eu recomendo muito a utilização do Kind, certo? O que é o Kind? Kind é esse cara aqui, ó, Kind, certo? O que ele faz? Ele cria cluster para você. O que você precisa fazer é o Kind Create Cluster. Ele vai pegar e vai criar um cluster Kubernetes para você. Você consegue até colocar mais de um nó. Depois dá uma olhadinha lá no menos help aí, deixa eu ver se no cluster ele vai trazer. Ó, daí tem as opções, você consegue passar o menos config, que vai ser um arquivo de configuração, e naquele arquivo de configuração tem algumas características para que você crie um cluster utilizando o Kind.
E aí você fala, Jefferson, pô, você podia ensinar pra gente, né? Por que você não ensina? Porque eu já ensinei. Se você pegar e for ver aqui, ó, vai descendo aqui um pouquinho lá no nosso querido lateral do material, vai ter, ó, vai descendo, ó, criando um cluster do Kubernetes. Aqui eu trago a opção do Minikube para que você possa brincar. Ou então eu posso, aqui no material nós temos a opção também pro cadê o Kind? Aqui ainda o Minikube, certo? O Minikube mostrando tudo, como instala, como que usa, como que os comandos. E aqui nós temos o Kind, que é o Kubernetes em Docker. É sensacional demais, gosto muito de utilizar o Kind. Para utilizar o Kind, olha só como que é simples, mais uma vez. Opa, aumentei aqui a tela e ele sobe. Ai, meu Deus, que gostoso isso. Não, subi aqui, ó, tá aqui. Cadê? Me perdi. Aqui, Kind. Então, o nosso querido lateral do Kind funciona também a mesma coisa, funciona para Linux, funciona para macOS e também para o Windows. Para fazer a instalação dele, mais uma vez, utilizando um curl da vida, faz o download lá do curlzinho, chmod mais X e move ele lá para o USR local bin, da mesma forma como nós fizemos com o kubectl, certo? Depois disso, você já vai poder utilizar, ele vai poder dar um Kind da vida e você vai ver que vai estar funcionando, que nem é o meu caso, certo? E olha só, comandinho, se eu quero criar um cluster com esse cara, Kind create cluster, nesse caso ele vai criar somente um nó. Então esse nó vai ser o control plane e também vai ser o worker, certo? Nesse momento aqui, ó, o Kind create cluster. Mas, se você pegar e for fazer o seguinte, quer fazer uma configuração mais elaborada dele, eu deixei aqui já no esquema um arquivinho, ó, utiliza esse carinha aqui, ó. Certo? O que ele está fazendo? Criando um cluster, né? Tá usando aqui todas as configurações, o API version lá do Kind, mas ó, nos nodes eu tô falando assim, ó, quero 3, sendo que 1 é control plane e 2 é o worker, certo? Então aqui nesse caso ele vai instalar um Kubernetes, um cluster Kubernetes com 3 nós na minha máquina, sem precisar fazer nada mais do que isso, certo? Então, ó, tá aqui, ó, bonitinho como que você faz para criar essa bagaça. Então, se você não sabe, mais uma vez, está aqui na descrição do vídeo esse link. Então, acesse, estou mandando para vocês aí também, acesse essa bagaça, está na descrição, para que você possa fazer a instalação do Kind e a criação de um cluster. Olha só, aqui embaixo tem um kubectl get nodes, você está vendo aqui com 3 nós, que nem nós pedimos, control plane, worker e worker 2. Então, para fazer isso, mais uma vez, dá uma acessada lá no documento, esse aqui é o arquivinho que nós precisamos ter, certo? Criar um arquivinho de configuração e depois é só chamar o Kind create cluster, menos name, que é o nome do cluster, menos config, que vai passar o arquivinho seu de configuração que nós acabamos de criar aí com o role e tudo mais, certo? Simples demais, mano, é muito fácil, simples como voar, não é? Então nós já sabemos aí como ter um cluster Kubernetes para rodar na minha máquina. Jefferson, eu queria instalar na EC2, 3 VMs, fechar um cluster, é possível? Sim, com kubedm. Mas eu não quero focar nisso aqui hoje, porque senão a gente perde muito tempo criando um cluster, sendo que não é o foco. Vamos aprender o Kubernetes, como se enxergasse e entender no Kubernetes, e aí fica para a parte 2 dos outros 120 minutos que vai ter aí se bater 10 mil likes essa bagaça aqui e também se nós batermos 100 mil inscritos lá no canal, certo? É isso. Se você tá aqui assistindo ainda e não deu joinha no vídeo, mano, você é uma pessoa olha só, com sérios problemas, certo? De caráter. E se você não é inscrito no canal, nem vou falar nada. Aí eu só vou tomar uma cerveja. Eu vou até colocar um pouquinho mais aqui pra ver se ainda tem um pouquinho mais de cerveja, olha só. Já tá acabando minha cerveja, hein? Quando acaba a cerveja, eu sei que já deu 2 horas. Então, ó, fiquem, já deu 120 minutos, ó. Então tá quase a metade aqui. Ô, cerveja muito gostosa, meu Deus. Bem, vamos lá seguindo então. Já entenderam essa bagaça do Kind, tá tudo fácil, não preciso ficar falando muito mais sobre o Kind. Já criaram o cluster de vocês aí, sim ou não? Conversem comigo, fala aí pra mim se vocês já criaram um cluster de vocês utilizando o Kind. Fala aí nos comentários, quero ouvir vocês falando aí, você que tá assistindo, fala aí, coloca lá nos comentários. Criei sim, chefinho lindo, criei um Kind, criei com vários nós ou não, criei na AWS ou não, criei... Enfim, qual foi a forma que você utilizou para criar o cluster, certo? Genal tá falando aí que tá utilizando já o nosso Kind, porque, mano, não tem como, é o melhor que existe, beleza? Temos aqui o nosso querido lateral terminal, mais uma vez aqui apareceu o nosso terminal, lembrando sempre, todo mundo fica perguntando, mas Jefinho, o que é esse seu terminal que é lindo? Eu uso o terminal aqui, eu uso o ZSH, o mais ZSH, certo? O terminal mesmo é o Terminator aqui do Linux, mas o shell que utiliza é o ZSH com o plugin do O mais ZSH, simples assim. Bem, vamos lá, então já sabemos, vamos partir do princípio que nós já temos o nosso querido lateral do cluster, certo? Que o cluster não é mais um problema para nós, certo? Então nós temos outros problemas agora para resolver, como por exemplo, começar a entender melhor como que funciona esse nosso querido lateral do Kubernetes. O cluster já está aí, já está tudo funcionando. Eu preciso fazer o quê? Dar os meus primeiros passos aí no meu cluster. Eu quero pegar e sair utilizando, eu quero ser feliz com o meu cluster.
Kubernetes. O que eu tenho que fazer? Como que eu começo? Bem, vamos lá. Eu vou pegar aqui, tá aqui o meu terminal, tá tudo bonitinho. Como eu falei para vocês, eu tenho o comando kubectl. Eu não gosto de utilizar o kubectl, eu prefiro utilizar o quê? O nosso querido somente K. Ele vai funcionar? Vai funcionar. Por quê? Porque eu criei um alias aqui. Então, se você quer fazer a mesma coisa, cria um alias falando o seguinte: K é igual ao quê? Igual a kubectl, certo? Desse jeitinho. Aí fica muito mais fácil. Daí você vai ver eu direto aí digitando somente o K, e ao invés de ser kubectl, por conta disso, eu tenho um alias aqui. Se você não tem, crie, porque ficar digitando toda hora kubectl é meio chato, beleza? Então, vou fazer aqui, ó, get, por exemplo, nodes. Quero ver os meus nós, olha só. Temos aqui dois nós aqui, tenho dois nodes, lembrando sempre, como eu estou utilizando o EKS, toda a parte do control plane está lá com a AWS, eu não estou vendo aqui quem são os meus nodes control plane, eu estou vendo somente os meus nodes workers, certo? Simples assim. Vou seguindo ainda aqui com a bagaça, então eu consigo ver lá os meus nós, eu consigo ver aqui o nome dele, deixa eu pegar até, colocar aqui embaixo, para debaixo da câmera, que da minha cara aqui, que fica aparecendo, ó, daí eu consigo ver tudo, tá vendo, ó? O nome, se ele está, qual o status dele, se tem uma role, não está control plane, então ele é o worker, quanto tempo de vida que ele tem, qual que é a versão dele, olha só, 1.23.9 do EKS que está utilizando aqui, maravilha, então tem o meu nó. Quero ver mais detalhes desse meu nó, lembrando sempre que eu posso utilizar kubectl ou então somente o K, vou usar o kubectl somente para ir balanceando aí. Eu tenho aqui um cara chamado describe, certo? O que é esse cara describe? O get, ele foi lá e pegou, ei, quem são os meus nós? Nós já sabemos o que é nós. Se concentra, nós temos que concentrar naquela plaquinha que nós fizemos lá, do que nós aprendemos, certo? Então nós já sabemos o que é node. Então o get, ele tá pegando os nodes, eu quero saber quem são os nós que estão nessa bagaça. Legal, já sei, legal. Então temos dois nós. E o describe, ele vai me trazer mais detalhes sobre os nós. Então você vem aqui, ó, nodes, e eu passo para ele, eu falei kubectl, describe, eu quero que ele descreva alguma coisa. Node, eu quero que ele descreva um node. Mas qual node? Eu venho aqui e pego o primeiro aqui, ó, esse cara aqui de cima aqui, e vou dar um enter. Perceba, dei um enter na bagaça. O que ele vai trazer? Ele vai trazer a descrição desse nó. Como assim a descrição, Jefinho? Eu vou mostrar para vocês estão muito ansiosos, calma. Ó, aqui nós temos o seguinte, por exemplo, aqui tá o nome dele, tá vendo? Tá lá o name. Aqui para baixo tem a role, não tem role na control plane, né? Então é o worker, não tem nada. Tem uma porrada de label aqui que é pro gerenciamento do próprio EKS e também do próprio Kubernetes, certo? Tem alguns annotations. Lembrando, labels são rótulos, né? Que você coloca e depois você consegue gerenciar suas aplicações, seus containers através dos labels. Então é muito importante. Mesma coisa os annotations, certo? Quando ele foi criado, tá vendo? Todas as informações, a partir os IP, o nome, a identidade dele, né, no cluster, quando que ele, a parte de, o tempo de renew dele, descendo um pouquinho nós temos as condições aí, quais são as mensagens que ele teve, né, as últimas mensagens, qual que é o internal IP, o external IP dele, tá vendo? Trazendo qual que é o DNS, o hostname dele interno e externo, trazendo qual que é a capacidade dele, ó, tem duas CPUs, tá vendo? Tudo bonitinho, capacidade de memória, quanto que ele tem de memória, todas as informações aqui para que nós possamos saber, certo? Então nós temos aqui, ó, falando mais uma vez da nossa querida idolatrada CPU, da memória, dos pods, ó, quantos pods está em execução, que mais que nós temos aqui? Vamos descer na arquitetura, qualquer imagem, ó, Amazon Linux, né? O sistema operacional Linux, a arquitetura AMD, nós estamos falando de um Docker aqui, ó, que é o Container Runtime que ele está utilizando, né? Então nós já sabemos quando fala assim, Runtime, então é o Docker, então é o Container G, que está falando com o RunC. Olha só, vocês são outro nível, mano, vocês estão entendendo? É outro nível. Quando alguém for falar para vocês de container, é outro nível. Você fala assim, tá me tirando, eu acompanho Linux Chips, caralho, você tá louco? Então o Container Runtime, você tá falando, o Docker, eu já sei que é o Container G, que é um Container Runtime de alto nível, né? Um high level, e para que ele funcione, para ele converse com o kernel, eu preciso de quem? Do RunC, que é um cara que foi criado pelo OCI. Mano, olha o nível que vocês estão falando do bagulho, você é louco, você vai chegar lá na entrevista e vocês vão falar, caralho, velho, tá muito foda, entendeu? Então, mano, muito foda mesmo. Bem, vamos lá seguir então. Temos aqui, ó, a versão do Kubelet, versão do kubeproxy, enfim, vários detalhes referentes a esse cara. E quem são aí, ó, quem que é os caras que estão rodando aí, ó, kubesystem, tem os carinhas lá, que é isso aqui, ó. Os pods, tem dois aqui, ó, que estão em execução lá, tá vendo? Que são esses dois caras, o kubeproxy, que eu comentei com vocês, e o AWS Node, que é lá da AWS, a própria AWS mesmo, né, quando você está com o EKS. E aqui está a parte de CPU, como que eu estou utilizando esses recursos aí. Bem, eu peguei essas informações aí somente de quem? De um nó, certo? Eu peguei um lá dos nós, lembrando, tem dois nós, dá um get nodes, tem dois nós. Só que o Jefferson, você falou do bagulho também chamado pods, eu quero ver os pods. Se eu der um enter aqui, não tem nenhum pod aqui. Por quê? Aqui quando eu dou um kubectl get pods, ele vai pegar no namespace default. Namespace é uma coisa no Kubernetes, uma forma de você separar logicamente as suas aplicações. Então eu posso ter uma namespace chamada Gyropops e colocar minha aplicação para rodar lá.
Em teoria, eu posso segmentar esses caras, eu posso separar eles, mas hoje, por default, eles conversam livremente, né, os namespaces, mas eu consigo falar, ó, o namespace A não conversa com o namespace B, e por aí vai, organizar um pouquinho mais, beleza? Mas tem um parâmetro que é muito interessante, que é o menos A. Então, se você dá um kgetPods, ou então um kubectl getPods menos Azão, dá um Enter nessa bagaça, olha só que você vai ver todos os pods. E aí, o que é todos os pods? Que não estão nesse namespace que nós estamos falando, que é o default, que quando você não especifica o namespace, você está no namespace default. Então, nesse caso aqui, nós temos alguns pods em execução. Perceba, temos aqui quantos? 6, 7 pods? 6 pods, não é isso? Então, nós temos o AWS Node, que é da AWS DKS, vai rodar em cada nó, certo? Nós temos aqui o Core DNS, que é a parte lá de DNS, de cada um serviço de DNS lá que tem dentro também dos workers. Também a maioria dos clusters de Kubernetes vai ter o Core DNS lá para resolver a parte de DNS do seu cluster, do nome dos serviços. E o kubeproxy também em cada um desses nós. E aí você fala assim, Jefferson, mas como que eu sei que esses caras estão rodando em cada um nó? Como que eu consigo ver essa informação? Se você passar aqui o parâmetro -wide, dá um Enter, olha só o que ele vai te trazer. Ele vai trazer uma saída mais extensa um pouquinho. Então, nesse caso, ele trouxe informações como o IP e também qual node que ele está em execução. Então, toda essa informação aqui, ainda está falando sobre readiness também, mas o mais importante aqui é para saber qual que é o node que está em execução, certo? Então, ele está aqui no node e tem o IP desse pod, tá vendo? Ó, todos os IPs aqui do pod, tudo certinho, ó, certo? E aqui do lado está falando quem que é o IP do pod, não, o IP do node, e aqui do lado falando quem que é o node, certo? Simples assim, nada de outro mundo. Por exemplo, esse é o Kube System aqui, ó, o Kube Proxy da vida. Se você olhar aqui, é o IP dele, ó, e o nome aqui da máquina, final 98. Mas no caso do Core DNS, um outro pod, o IP desse pod, ó, final 44, mas ele tá rodando aonde? Aqui também na 98, no Node 98, certo? Então aqui nós temos a coluna do IP do pod, aqui nós temos qual que é o node que esse pod está em execução. Lembrando que para isso nós utilizamos quem? O kgetPods-A para pegar todos e o -O wide. Se você não quer pegar de todos, quer pegar de específico, você pode fazer assim, ó, kgetPods -N de namespace e aí passar, ó, tipo Kube System, que é aquela namespace que tem as informações e tem os serviços, né, lá do Kubernetes, né, que a gente está vendo aqui que está em execução agora. Esse Kube System é uma namespace que é default do Kubernetes, que é focada para ter os serviços do sistema do Kubernetes. Então, se fosse um control plane aqui, nós estaríamos vendo dentro desse namespace, nós estaríamos vendo o etcd, que é mais o scheduler, o controller manager, todas aquelas peças, o Kube API, todos esses caras que eu falei que é importante, né, o API Server, todos esses caras são importantes que eles ficam lá dentro do control plane e não dentro dos workers. Lembrando que nós estamos usando o EKS, por isso nós estamos tendo acesso somente aos workers, o control plane é lá da AWS, certo? Então nós já vimos aqui o que? Os pods, legal. E aí você fala, Jefferson, legal, você pegou e mostrou o pod, aí deixa eu pegar aqui o pod sem a saída grande, tá aí mostrando o pod, mas se eu quisesse, Jefferson, pegar e ver o describe, também funciona para esse cara? Eu quero ver lá do proxy, por exemplo, o Kube Proxy, funciona? Funciona, pô. Você vem aqui dar um kubectl describe, certo? Aí você quer ver o quê? Você quer ver pod, não é isso? Describe pods, -N, qual que é o namespace? Kube System, certo? Você passa o namespace e, por fim, você passa o pod que você quer. Então, é o Kube Proxy 4C alguma coisa, né? Vamos esperar ele completar aí. 4C alguma coisa, vou dar um Enter aqui nessa bagaça. E olha só o que ele vai trazer para mim. Trouxe aí também todos os detalhes falando desse nosso querido latrado pod, certo? Olha só o quanto de informação. O nome, namespace, prioridade, qual que é o service account dele, se ele tem, qual que é o node, quando ele startou, quais são os labels, o status, o IP, tá vendo? Tudo que é informação, o que que ele é, ó. Isso aqui é importante. Controlado pelo quê? Pelo um daemon set. O daemon set também é um outro cara muito interessante. Ele funciona basicamente bem parecido com um deployment ou um replica set. O daemon set serve para você garantir que o seu serviço, com a sua aplicação, né, seu container vai estar rodando com uma réplica em cada nó. Então, quando você cria um daemon set, você está falando o seguinte para o Kubernetes. O Kubernetes, eu preciso que essa minha aplicação, ela esteja rodando uma réplica em cada nó. Mas daqui é um assunto para uma outra hora, eu explico para vocês depois, certo? Você consegue ver todos os detalhes, quais são os... Opa, cliquei errado aqui. Quais são os que eu cliquei na tela do OBS, que é onde eu estou gravando. Aqui você consegue ver quais são o Container ID, a imagem, todas as informações, quais são o comando que está rodando lá dentro, né, do nosso querido latrado container, certo? Do nosso querido latrado pod, quando ele foi startado. Tudo que é informação, os volumes, enfim, todos os detalhes. Esse cara aí é mais um, então é o pod. Então já matamos
dois carinhas, o Node e o Pod. Já vimos também o kubectl, de como fazer a instalação dele, já vimos o kind e o minikube. Então, Pod e o deployment. Só que agora vamos fazer o seguinte, eu vou pegar e vou trazer de uma outra forma pra gente. A gente vai pegar, ao invés de a gente ver o que tá aí já funcionando, afinal nós já vimos aí do Node e do Pods, eu acho que tá na hora de a gente pegar e criar as nossas coisas. Antes de criar as nossas coisas, eu falei do namespace, só deixa eu trazer aqui pra vocês o namespace. Se eu dar um kget namespace, eu consigo ver todos os namespaces. Então tem o public, o system, o cube node list e o default, que é o default, né? Que é quando você começa a brincadeira, você já fica nesse carinha. Beleza? E o cube system seria aquele cara que vai estar guardando todas as informações, todos os serviços aí do Kubernetes. Então é legal que você não crie aplicações para rodar no Kube System, deixa para rodar nos seus namespace, né? Não lá do Kube System, que é para o nosso querido latrado Kubernetes, beleza? Bem, vamos fazer o seguinte, tem um comandinho bem interessante que é com o kubectl, então você pode digitar kubectl, ou então se tiver um alias que nem eu com o K, você pode digitar somente o K, certo? O kubectl espaço run, e aqui nesse cara eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nginx, o nginx quem sabe o que é? É um nosso querido latrado web server, certo? E eu vou passar aqui o image nginx. O que eu estou fazendo com essa linha de comando? kubectl, o comandinho que interage com Kubernetes, o run. Estou pedindo para que ele execute alguma coisa, para que ele execute, crie um pod, certo? Nesse momento, agora, assim, ó, quero que você crie esse nginx aqui, faça a criação dessa bagaça, e a gente vai ver o que ele vai criar aqui, ó. O nome dessa bagaça que ele vai criar vai ser o quê? Nginx, certo? Menos image, espaço nginx, que é o nome da imagem. Vou dar um enter aqui, e aí nós vamos perceber o seguinte, que ele fala o seguinte, pod nginx criado. Se eu vier aqui dar um get pods da vida novamente, ele vai trazer o que? O nginx, ó, tá, 1 de 1 já está em execução, inclusive, está running, certo? Se eu vier aqui dar um kubectl describe pods lá nesse carinha no nginx que nós criamos agora, desse jeito, ele vai me trazer todas as informações aí que nós já sabemos do nosso querido latrado nginx, certo? Então tá lá o nome, tudo bonitinho, gente, aqui já vimos tudo, certo? Qualquer imagem, qualquer IP desse pod, tá vendo? Todas as informações, legal. O nosso pod está em execução, estou bem feliz com isso. Como que eu criei esse cara, mais uma vez, com o kubectl run nginx, image nginx. kubectl run, ele vai criar um pod para você, certo? kubectl run. Depois passei o nome do meu pod nginx, depois a imagem que eu quero criar esse pod. Lembrando que é uma imagem de container. Da onde que ele vai pegar essa imagem? Da onde que ele pega a imagem do nginx? Diretamente de um Docker Hub, de um registry da vida. Aí depende muito de caso a caso como que está a configuração do seu Kubernetes. Mas basicamente, por default, sempre vai buscar lá de um Docker Hub da vida, certo? Que é um registry, que é onde vai ter todas as imagens aí do seu, do que você necessita para ser feliz. Tem alguém em front door. Tem alguém em front door. Vocês escutaram a campainha? Alguém chegou aqui em casa, mas alguém vai atender. Mas voltamos aqui, vamos focar aqui. Criamos esse cara, você dá um kget, pode estar lá aparecendo esse carinha, mas eu não consigo acessar esse cara, certo? Porque ele está lá dentro do container, eu não consigo ter acesso a esse cara. Como que eu vou fazer? Como que eu preciso... O que eu preciso fazer para ter acesso a esse pod, para que eu consiga acessar esse pod de uma maneira externa, de fora? Como que eu faço isso? Bem, eu falei para vocês sobre um cara chamado Services, não falei? Eu falei para vocês que o Services, a função do Service é expor o pod, né? O pod ou então o deployment. Como que funciona isso? Você vem aqui, ó, digita um kubectl da vida, expose. O expose, já estou falando, eu quero que você faça o expose de determinado pod, determinado objeto, determinado deployment. Então, nesse caso aqui, eu quero que ele faça o expose de um pod. Qual que é o nome desse pod? É o nginx. Então, eu passo aqui o nome do nginx. Simples assim. Quando eu vou dar um enter aqui, nós vamos perceber uma situação. Ele fala assim, ó, mano, eu não consigo criar esse service, por quê? Você não passou a porta. Lá na criação desse pod, você não especificou qual vai ser a porta. Então eu não sei como que eu faço para pegar e acessar esse seu pod, não consigo ver lá o port. E aí, como que nós resolvemos essa bagaça? Se você pegar e vier aqui ao kubectl, run, menos help, ele vai te trazer todas as opções. Se liga nas opções que eu tomo uma cervejinha, se liga. Eu vou ter que subir aqui. Muito boa. Meu Deus. Menos port, é isso que nós precisamos, tá ligado? A porta que o container expõe. Então nós vamos pegar, vamos limpar aqui a tela. Quando nós formos dar um kget de novo aqui no pod, só pra gente matar esse container e aprender mais uma coisinha. Se eu quero remover alguma coisa, se eu quero apagar, não quero mais ter esse meu querido container, esse querido pod aqui, como que eu faço? Delete. Mais uma vez, o Kubernetes ele é bem organizadinho, então o kubectl delete funciona para pod, para service, para deployment.
O describe funciona para uma galera, tá ligado? Então você pode utilizar a mesma estrutura. O get funciona para todos, enfim, é bem interessante, certo? Desculpa, pessoal. Eu esqueço que tá ao vivo essa porra direto. Então o que eu quero deletar aqui é quem um pod. Então delete pod, espaço Nginx. Passo o nome aqui, vou dar um enter na bagaça e vamos ver se ele apagou. Lá, pod Nginx deletado. Kget pods, já era. Esse cara não tá lá mais. Só que eu vou fazer de novo um run aqui. O mesmo run, só que eu vou pegar, passar aqui um port. Qual que é a porta do Nginx por default? A porta 80. Vou dar um enter aqui, né? Que é um web server aí da vida. Falou que criou. Se eu vier aqui dar um kget pods, ele não trouxe nada, não trouxe nenhuma informação em relação a essa porta. Mas se eu vier aqui dar um describe da vida no pods e falar que eu quero do Nginx, vou dar um enter aqui e olha só, ele vai me trazer um monte de informações, mais uma vez. Mas agora ele tem aqui a informação de port 80, certo? Então agora eu falei para o Kubernetes que esse meu container ele tem uma porta que precisa ser exposta. Afinal, ele é um web server e ele está rodando na porta 80 por default, certo? Então, describe pods, tá belezinha. Agora eu venho aqui no expose mais uma vez e vou dar um enter. Pô! Dei um enter nessa bagaça e ele falou que criou um serviço. Então, kget service, certo? Desse jeitinho bonitinho, já é meu Deus. Uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, ó, eu trouxe aí o serviço, mas só para eu falar, você pode ainda abreviar um pouquinho mais. Ao invés de digitar service, você pode digitar SVC, né? Que ele já sabe que é service. Você pode digitar, ao invés de deployment inteiro, você pode digitar deploy. Você pode digitar PO ao invés de pod, enfim, você pode encurtar um pouquinho para ficar mais fácil a sua vida. Mas enfim, kubectl get service. Nesse caso aqui, o que nós pegamos, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos o seguinte, nós temos o Kubernetes, né, que já era um serviço que tinha anteriormente, e nós temos aqui quem? Nós temos o Nginx, nosso querido idolatrado Nginx, que acabamos de criar esse serviço. O tipo do serviço é um cluster IP. Lembra que eu falei para você? O cluster IP é um tipo de serviço que ele disponibiliza um IP que é somente acessível dentro do cluster. E esse IP tá aqui, ó, 10.108.107. Maravilha, tá aqui bonitinho. Qual que é a porta? Porta 80, ele subiu a 16 segundos atrás. Só que nesse caso, eu posso criar outro tipo de serviço. Aqui eu criei um serviço cluster IP. Eu não vou conseguir acessar de fora do cluster, somente de dentro do cluster. Então, se eu tiver um pod, esse pod, ele consegue acessar esse serviço através desse IP. Só que eu não consigo. Então, o que eu quero fazer? Eu vou criar um outro tipo de serviço. Delete service para apagar o serviço. Eu vou digitar service para todo mundo ficar gravando. E aí, Nginx, vamos deletar esse cara e vamos criar um outro. Quando a gente for criar esse outro serviço, dar um expose aqui, vamos passar o seguinte, menos type, e nós vamos criar um cara chamado node port, o tipo node port. E vou dar um enter aqui. Perceba a diferença. Quando eu vier dar um get no service aqui, ele vai me trazer o seguinte, ele trouxe aqui, ó, a porta 80, só que do lado ele colocou o quê? Ele colocou o 30294. O que eu estou falando com isso? Eu estou falando que agora ele está pegando os nós, aqueles meus dois nós, né? Se eu dar um kget nodes aqui da vida, ele vai pegar esses dois nós aqui e ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir a porta 30.294, certo? Para a minha aplicação. Então, se eu quiser acessar esse Nginx, eu posso pegar e acessar o endereço aqui do meu node, certo? Eu posso pegar lá, sei lá, dar um describe. Deixa eu pegar aqui na describe nodes da vida. Esse cara aqui, eu posso pegar o describe dele e aí eu pego as informações que eu quero para acessar esse cara. Então, por exemplo, se estiver liberado, ó, tem um external IP, tem todas as informações que eu preciso. Então, se está liberado lá no meu security group, eu vou conseguir, no security group, né, no meu firewall da vida, eu vou conseguir acessá-lo tranquilamente. Mas lembrando, esse aqui é o external IP, né, da seria e o meu hostname, tudo bonitinho. Só que o que importa é a minha porta, né? Afinal, esse serviço está atrelado à porta. Então, essa porta aqui seria qual? 30.294. 30.294. E aí você pegaria e seria redirecionado lá para o nosso querido idolatrado Nginx. Manja? Simples, rápido e fácil, nada de outro mundo. Lembrando sempre que seria feito, depende das suas regras do seu firewall para que você consiga acessar essa bagaça, certo? Lembre-se sempre disso, beleza? Simples assim por enquanto, deixa eu pegar aqui, só deixa eu ver se a telinha aqui tá tudo bonitinho, tá tudo certinho. Tá tudo certinho, 294, vou deixar aqui anotado caso eu precise dessa porta depois. Beleza? Feito isso, o que acontece? Eu posso pegar e criar, já vi o serviço então Cluster IP, o Node Port vai pegar e vai colocar lá uma porta nesse meu nó, né? E aí a partir do momento que eu tiver essa porta liberada eu vou conseguir acessar. Maravilha, agora eu posso fazer o seguinte também, eu posso vir aqui, dar um delete de novo no meu serviço, certo? Vou dar um delete aqui no serviço do Nginx,
Vou remover mais uma vez esse cara e agora eu faço o seguinte, eu vou pegar e vou vir aqui e vou fazer de novo a criação de um service, só que ao invés de ser node port, eu vou pegar e vou colocar o que? Load balancer, desse jeitinho assim, ó, desse jeitinho bonitinho, já, meu Deus, tá vendo aqui em cima, ó? Type load balancer, vou dar um enter aqui na bagaça, Enter, ele falou que criou esse cara. Vou dar um get no serviço para ver como que ele criou esse cara. E perceba que ele pegou, ele trouxe aqui para mim um external IP, ele me trouxe um load balancer, porque eu tenho integração com a nossa querida idolatrada AWS nesse cenário, nesse caso aqui, porque eu estou utilizando o EKS. Então o que eu fiz? Quando eu crio um serviço load balancer, ele conversa com a AWS e já cria um load balancer para que eu possa acessar e ser totalmente feliz. Simples assim, eu não preciso ter o node port. Perceba que ele cria da mesma forma um cluster IP, ele cria da mesma forma que um node port, só que ele traz aqui para mim um load balancer. E aí eu consigo configurar esse load balancer para que eu possa acessar da maneira como eu bem entender, certo? Simples, rápido e fácil. Lembrando que sempre que isso aqui é um load balancer lá da nossa querida idolatrada AWS, certo? Simples, sim ou não, turma? Entenderam essa bagaça? Tá tudo tranquilinho? Eu acho que não tem nada de outro mundo não, hein? Tá tudo fácil até agora, né? Nós não temos nenhum mistério, não tivemos nada de outro mundo para ter o entendimento. Então nós já entendemos que é um pod, nós já entendemos o que é um service. Nós criamos aqui 3 tipos de service, certo? Nós já temos aí agora, por exemplo, o nosso load balancer configurado, tudo bonitinho aí, né? Tá exposto o nosso querido lateral load balancer da nossa aplicação, que no caso aqui é o Nginx. E lembrando sempre que se eu quero ver, por exemplo, os logs da minha aplicação, eu consigo, ó, log, certo? kubectl logs, menos F, para que ele continue mostrando os logs do que está acontecendo, e eu venho aqui e passo o nome do que eu quero, ó, do Nginx, por exemplo, e aí ele vai me trazer os logs, certo? E isso em tempo real, então tudo que está acontecendo nesse cara, ele vai me trazer, pode ver que o shell está travado, e ele vai me trazendo as informações. Então se eu quero acessar alguma informação referente a um container, ou então é um container, né, os logs, eu consigo ver com klogs, beleza? Agora você fala assim, ô Jefferson, beleza, se eu quero acessar o container, esse container eu consigo? Consegue. Você vem aqui, ó, com o exec-ti, coloca o nome aqui do seu querido lateral container que você quer acessar e passa aqui, ó, eu quero acessar o bash, por exemplo. E aí eu tô aqui dentro do meu querido lateral container, dentro do meu querido lateral pod, né, que eu tô no container do Nginx. Lembrando, um pod pode ter mais de um container. Por isso toda hora eu fico falando, mano, pod, container e falando que são diferentes, porque um pod eu posso ter 3, 4, sei lá quantos containers eu quiser, beleza? Tô dentro do container aqui do Nginx, eu dou um ps-f da vida aqui, olha só, nem tem ps aqui, não tem nada aqui nesse cara, totalmente sem nenhum, não tem ss, não tem nenhum comando nenhum, praticamente, nem netstat, mas vamos ver aqui, ó, /proc da vida, cd /proc, vou dar um ls aqui, ó, daí tem lá, vamos ver quem que é o primeiro PID deles, que é o 1, e aí tem o cmd line, olha só, é esse daqui, ó, deixa eu limpar a tela, CMD, o processo de PID 1 é esse cara aqui, ó, que é o Nginx, rodando aí com o daemon off, né, que é justamente para ele rodar em segundo plano. Então, se você não tem o PS aí, ó, você tem que saber se virar no Linux, por isso que eu falo, Linux é importante pra caramba. Então, uma forma é pegar aqui, cair lá para dentro do /proc, pegar o PID 1, né, esse daqui é o PID 1, PID 28, 29, 30, 44, por aí vai, e aí você consegue saber o que está acontecendo dentro do container. Então, esse cara aqui é o nosso Nginx que está lá em execução. Simples, rápido e fácil, nada de outro mundo, mano, muito tranquilo mesmo essa bagaça, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou sair fora do container, Ctrl D, sair fora do container, voltei para minha máquina, get, mais uma vez lá no nosso querido lateral pods, para ver se está tudo belezinha, o nosso pod está lá em execução. Só que agora acontece o seguinte, vamos imaginar que eu não quero mais ter o pod, porque nós aprendemos também o deployment, né? Então eu quero agora pegar e quero ver o deployment, não quero, o pod eu achei bonitinho, achei elegante, mas como que eu faço, Jefinho, para criar um deployment? Porque no deployment eu quero pegar e quero ter mais pods em execução. Eu não quero ter somente um pod lá em execução. Eu quero fazer algo que seja realmente grandioso aí. O que eu faço? Eu vou pegar e vou criar um deployment. Para criar um deployment também não tem nada de outro mundo. Evidente que não é tão simples como um pod, né? Quando você vai criar um pod é super simples, né? Porque você está criando somente um pod, nesse caso através de linha de comando. O deployment também você consegue criar através de linha de comando, só que na maioria das vezes você vai utilizar um YAML para isso. Eu prefiro, por exemplo, criar através de YAML, mas enfim, dá para fazer também na unha, né? Na linha de comando. Então,
kubectl ou então o kubectl ou então o K, no caso aqui, porque eu tenho ele é abreviado, e eu tenho um outro carinha chamado create. Nesse create, ele consegue criar diversos objetos para mim. Então, se eu venho aqui no create, eu vou ver o que ele pode fazer, olha o tanto de objetos que ele pode criar. Então, se eu quero criar um deployment, rola. Se eu quero criar uma role, se eu quero criar um secret, se eu quero criar um token, se eu quero criar tudo, ó, menos o pod eu faço com o run. Mas no mais, ó, namespace eu crio com ele, tudo eu crio com ele. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira coisa que eu vou fazer, ó, k create namespace, vamos criar uma namespace nossa, namespace gyropops, vou criar a namespace, kget namespace, vou colocar ns, que é a abreviação para namespace, tá lá, ó, tá o nosso gyropops aí. Agora eu vou fazer o seguinte, create, que é o kubectl, mais uma vez, né, kubectl create, e eu quero criar o quê? Um deployment aqui, certo? E aí o deployment, eu vou colocar o nome dele de Nginx, só para ter o nome de Nginx, ou vamos colocar um outro? Não, vamos colocar de Strigos, só para mudar, para ficar diferente, nosso deployment vai ser Strigos, eu vou passar a imagem dele vai ser o Nginx, da mesma forma, eu quero passar aqui o número de réplicas, eu quero que esse cara suba com 10 réplicas, certo? Desse jeitinho bonitinho de, ai meu Deus, simples assim, ó, já tem o que eu preciso para criar o meu deployment, beleza? Vou dar um enter aqui nessa bagaça, ele vai pegar e vai criar. É um comando, ele criou. Kget deployment, né? Que todo mundo sabe é a mesma estrutura, né? Kubectl get o que eu quiser. Então, no caso aqui é deployment, vou dar um enter. Ele completa para deployment apps, vai ser só deployment rola de boa. E ele mostra aqui, ó, o Strigos está aqui, belezinha, 10 de 10, tá os 10 já em execução, os 10 estão disponíveis. Maravilha. Se eu dar um kget pods da vida, olha só o que acontece. Ele pegou, ele criou esse cara, só que ele não criou na nossa namespace. Eu esqueci de criar aqui na nossa namespace. Vamos fazer isso então. Kdelete deploy, e o nome do deploy é Strigos, não é? Então vamos remover ele, remover o nosso deploy, e aí a gente vai criar de novo, nosso create de novo, só que aqui eu vou passar o quê? -n e o namespace. Qual que é o namespace? É gyropops, certo? Gyropops. Vou dar um enter, aí sim, daí dá um kget deploy, por exemplo. Aqui não vai aparecer nada, por quê? Tá no namespace default, -n gyropops, para ir lá no namespace do gyropops, olha só, vai aparecer lá o deployment, maravilha. Kget pods, se eu dar um kget pods aqui, não vai aparecer nada. Se eu fizer a mesma coisa passando o gyropops, olha só o que ele vai me trazer. Opa, dá um enter aqui, ele vai me trazer. Porque tá no namespace, tá no outro namespace gyropops. Tá aí os Strigos, todos eles funcionando. Eu quero criar um service para esses Strigos, eu consigo? Mesma coisa, expose. Antes eu fiz expose pod, só que agora eu quero fazer um expose do quê? Do deployment. Quando você vai fazer expose, você faz expose ou de pod ou de deployment. Nesse caso, deployment. Como que é o nome do nosso deployment? É o Strigos, não é isso? Só que ele não completa aqui ainda, por quê? Porque eu não passei o namespace, então ele não conseguiu detectar automaticamente. Mas se eu venho aqui, ó, passo o namespace era gyropop, certo? E aí eu passo o nome, só vou dar um tab aqui, ele já vai completar para mim, porque é o único deployment que está rodando. Strigos, vou dar um enter aqui. Se eu der um enter, ele vai pegar e vai fazer o quê? Ele vai criar um cluster, opa, aqui é a mesma coisa. Quando eu criei o deployment, eu não passei o menos port lá. Então vamos lá, fazer um novo delete nesse deploy. E aí nós vamos pegar, como que é o nome aqui? Deploy já, -n gyropops, né? Passar certinho a nossa namespace. E aí quando nós criarmos aqui agora no create, lá cadê o create? Deixa eu pular umas linhas aqui para ficar aqui embaixo, para ficar fácil para vocês enxergarem, senão ficar na minha fotinha. Que -n, e o que nós temos que passar aqui? Eu tenho que passar o quê? Menos port 80, para falar qual que é a porta aí do nosso deployment. E agora sim eu vou lá fazer o expose aí do nosso deployment, e agora eu posso pegar aqui, ó, dar um kget service -n gyropops, né, que é o nosso namespace. Opa, cliquei errado aqui, gyropops. Desse jeitinho bonitinho, já meu Deus, tá aí o Strigos, tá lá, é um cluster IP. Esse jeito eu criei um cluster IP. Se eu quisesse criar um load balancer, eu posso vir aqui, dar um delete lá no service. Como que é o nome do service? É -n, deixa eu pegar aqui, só deixou ele para liberar o choque para mim, -n gyropops. E aí dou mais um tab que ele vai completar com o nome. Vamos remover, e aí nós vamos fazer aquele expose maroto novamente. Aqui eu vou pegar, vou passar type, e eu vou passar, sei lá, node port, por exemplo, node port. Enter na bagaça, ele vai criar agora um node port, vou dar um get service aqui da vida, e olha só ele trazendo aqui o nosso querido idolatrado node port, ele trazendo aqui do lado qual que é a porta. Lembrando sempre que eu poderia também ter feito aqui da mesma forma, criado essa bagaça de uma forma, sei lá, do load balancer da vida. Beleza, então nós já vimos o nosso querido pod, deployment, service, certo? Esses três carinhas bonitinhos já, meu Deus, estão aí configuradinhos. Faltou o replica set. Só para que vocês não fiquem viajando, posso dar aqui, ó, um kget replica 7 da vida.
toda vez que eu crio um deployment, ele vai pegar e vai criar um replica set. Deixa eu pegar e colocar aqui a namespace certa, -n, gyropop, certo? Ele vai criar um replica set. Por quê? É esse replica set que vai controlar quantas réplicas eu tenho daquilo que eu quero. No caso ali do Strigos, que está com 10 réplicas do Nginx. Então, aqui em cima eu tenho o deployment, depois do deployment ele cria um replica set que vai criar os pods, beleza? Então pensem sempre nesses esquemas de controllers. E para quem vai acessar é o service. Deixa eu mudar aqui a tela até para falar para vocês. E uma coisa também que é super importante, a gente viu aí como criar, por exemplo, o pod, vimos como criar o service, vimos como criar o deployment, sempre utilizando a linha de comando, mas pense sempre que o dia a dia você vai fazer essa criação através do quê? Através de arquivos YAML. Eu vou mostrar aqui para você um hackzinho super maroto, depois lá para frente a gente conversa mais sobre isso, mas só para que vocês possam ver, se liga só, deixa eu pegar, mudar aqui, abrir o meu terminal mais uma vez. Nós temos aqui esse carinha, certo? Nós utilizamos aqui para criar o nosso deployment, nós utilizamos esse comandinho. Deixa eu remover primeiro esse deployment. Delete. Aí. Remove esse cara. Removeu esse cara. O que nós temos que fazer aqui agora? Vamos fazer o create. Cadê o create? Desse jeitinho aqui. Todo mundo tá enxergando? Deixa eu pegar desse aqui um pouquinho mais para baixo para ficar mais fácil. Todo mundo enxergar, o create, tá aqui, certo? O que que acontece? Nesse caso, ele vai lá e vai criar para mim o meu deployment nesse caso. Mas tem um macetezinho aqui que é muito legal. Tem um comando aqui que se chama-se -dry run, certo? Dry run. Você vem aqui e coloca dry run igual a client, desse jeitinho bonitinho de, ai meu Deus, -o YAML. Olha só, você fala assim, Jefferson, mas caralho, é mó difícil isso, mano, tá complicado. O que é esse? O dry run, eu tô falando assim, mano, só finge que você cria, não cria essa bagaça, só finge. O dry run, igual client, é para simular a criação dessa bagaça. O -o YAML é o output, -o de output e YAML. Eu tô pedindo para que ele me imprima essa saída através do YAML. Olha só que louco. Vou dar um enter aqui. Ele me trouxe um YAML, ele não criou esse cara, ele só me trouxe um YAML que eu iria utilizar para criar esse carinha, certo? Então, olha só que legal. Então, quando eu vim aqui mais uma vez, deixa eu pegar só pro lado umas linhas aqui, a linha de comando que eu utilizei é o dry run, que somente simula. O -o, mais uma vez, ele muda o output para YAML. Eu posso utilizar esse -o, por exemplo, para fazer um get pods, sei lá, Nginx, né, que é o pod que a gente tem aqui, vamos ver se é ele, -o YAML. O que ele vai fazer? Ele vai trazer, ao invés do get do jeito que a gente conhece, ele vai trazer num formato YAML com todos os detalhes, muito mais ricos. Isso aqui é muito legal, hein? Isso aqui é um usinho bem legal aí do Kubernetes. Então, só voltando aqui para o nosso querido idolatrado caso, vamos aqui no nosso create, -o YAML. Então, ele imprimiu um YAML, ele trouxe a saída. Se eu fizer aqui, ó, redirecionar a saída para, sei lá, meu deployment.yaml, desse jeitinho, vou dar um enter, ele criou esse cara, meu deployment.yaml. Entro nesse cara, tá lá o nosso YAML que eu preciso criar, o que eu preciso ter para criar um deployment. Aí, nesse caso, eu posso vir aqui e mudar o que eu quiser, cara. Eu não quero que o nome da minha aplicação chama-se Strigos, eu quero que chame, sei lá, outra coisa, eu quero que seja em outro, não quero que seja no Gyropops, eu quero que ele crie no default. Então, ele vai criar no namespace default. Eu não quero que seja 10, eu quero que seja 15 réplicas. Mas já consigo vir aqui e colocar todas as configurações, ó, a imagem, eu não quero o Nginx, quero outro. Enfim, eu consigo colocar todos os detalhes. Porque quando você for mexer no dia a dia, na criação de deployment, na criação de pods, de services, é dessa maneira que você vai fazer, através dos YAMLs. Porque normalmente você tem uma infraestrutura como código, você vai ter alguma coisa que vai gerenciar esse código. Nunca vai ser via command line. Eu mostrei via command line para que você possa sair do zero, mas pensem, esse hackzinho que eu te mostrei aqui é o que você vai fazer no seu dia a dia, certo? E aí você fala assim, legal, Jefferson, agora eu já tenho esse cara, eu tenho esse arquivinho aí, deixa eu salvar ele aqui. Eu tenho esse arquivinho, como que eu faço para deployar ele? kubectl apply, certo? Para fazer o apply, -f, afinal vou passar um file para ele e eu passo o meu deployment. Desse jeito, vou dar um enter aqui nessa bagaça, ele vai pegar e vai criar esse cara. Criou o deployment, olha só, do jeito que a gente pediu, o Strigos, kget deploy. Agora, vou dar um enter aqui da vida, ele traz o Strigos criado com 15 réplicas da forma como a gente pediu, certo? E aí você fala assim, e o run? Quando a gente fez o run do Nginx, eu posso vir aqui também fazer a mesma coisa? Colocar aquele dry run da vida igual, cadê? Dry run igual, cadê? Igual client, opa, dry run assim é ótimo, né? Igual client, -o YAML, eu também consigo fazer isso? Consegue, tá aí, ó. E aí, tá legal, Jefferson, legal. E o expose, eu consigo fazer o expose lá? Também se colocar lá -dry run igual a
client-o YAML. Eu consigo fazer isso aí também? Vou dar um enter aqui, olha só o que ele vai fazer. Não. Aqui nesse caso aqui que ele falou que o Strix não existe. Quem que é o Strix que não existe? O deployment. Por quê? Ele está criado em outro namespace. Se eu tirar aqui o namespace do GiroPops e agora eu vou dar um enter aqui na bagaça e perceba, trouxe lá para mim também um YAML para que eu crie um service. Então se eu não quero criar via comando, eu quero criar via YAML, até para ter mais flexibilidade, é dessa forma. Utiliza então -dry -run igual client, espaço -o YAML. Lembrando sempre o -o YAML para mudar o output para YAML e o -dry run é para simular, para ele não executar essa bagaça. Então ele só simulou a criação e imprimiu para a gente o YAML. A gente pode copiar esse YAML, colocar no arquivo e utilizar o kubectl apply para criar esse objeto que nós queremos utilizar, certo? Simples, rápido e fácil, nada de outro mundo, então você pode utilizar esse cara que vai te auxiliar e muito no seu dia a dia, certo? Gostaram da diquinha do Jefferson, sim ou não? Outra dica, tem um cara chamado Explain. Então, ó, kubectl espaço Explain e eu quero, por exemplo, pods. Digito pods. O que acontece? Ele vem e me traz a ajuda, ele vai me explicar o que é um pod, tá vendo? Ó, qual a versão, a descrição, os campos. Então, kubectl, vou até colocar o comando completo, kubectl explain, e aí eu passo na frente o que eu quero saber. Eu quero saber service. Me explica aí service aí, por favor. Aí eu dou um explain aqui, ele vai me trazer a página de documentação. Aí eu quero saber o que é um ingress, que eu comentei com vocês aí. Eu vou lá, faço com o explain, ele vai me trazer também essa informação para nós, certo? Então, duas diquinhas aí, bem marota, para que vocês possam utilizar no seu dia a dia. Lembre-se sempre, utilizem sempre YAMLs para criar os seus arquivos, utilizem sempre, criar seus deployments, pods, enfim. YAML, é legal criar através do comando? É legal, funciona? Funciona, mas eu te garanto que é muito mais divertido, muito mais gostosinho você fazer isso utilizando o nosso querido latrado YAML, os arquivinhos YAML, certo? Eu preciso que vocês façam o quê? Dá o joinha nesse vídeo, 10 mil curtidas e também batendo 100 mil inscritos lá no canal, vem a parte 2 desse vídeo, mais 120 minutos de Kubernetes pra caramba, ó. Vou pegar aqui ó, a telinha pra vocês, ó, do iPad, nós vimos, eu vou até pegar, vamos mudar aqui, ó. Cadê? Vamos lá para aqui de novo. E eu preciso mudar aqui só para mostrar para vocês o que nós vimos aqui dessa bagaça para ver se faz sentido mesmo, se nós vimos tudo isso mesmo ou se eu que estou viajando. Olha só, então eu vou vir aqui, cadê? Aula 3, cadê a tela? Fechar aqui a tela. Desse jeito, ó, pods. Vimos o que é pods? Eu vou riscando aqui, ó. Vimos o que é pod? Vimos o que é pod. Cadê? Vou riscar grosso aqui. Vimos que é pod. Réplica set, vimos que é réplica set. Deployment, vimos que é deployment. Service, vimos que é service. Node port, load balancer, cluster IP. Node, nós vimos. Namespace, nós vimos. Kubelet, vimos, né? O EKS, vimos. Kubeprox, vimos. Control plane, vimos. etcd, vimos. Scheduler, vimos. Controller, vimos. Manager, vimos. Cgroups, já sabemos o que é também. O que mais que nós temos aqui? A parte do service. Vimos isso, como que está funcionando na parte real. Endpoint, nós não vimos o endpoint. Pronto, achamos o que nós não vimos. Então, o que nós temos que fazer? Quero ver aqui do endpoint. Kget endpoints da vida. Dou um enter. O que acontece com esse endpoint? Nada mais é do que, quando eu crio um service, o service precisa saber qual que é o IP dos pods. Então, o endpoint nada mais é do que o endpoint daquele serviço, ou seja, os pods. Então, se eu pegar e, por exemplo, pegar o "-n GiroPops, olha o tanto que tem de GiroPops, olha o tanto que tem de endpoints, porque nós temos 10, então tem todos os IPs de todos os pods, mais 7 aqui, tá vendo? São todos os IPs, então o endpoint, então falamos também do endpoint. Então deixa eu voltar aqui de novo, né, só porque senão vocês vão, tava lá do endpoint, né? Ó, então service também já vimos, deployment já vimos, MH7, pods já vimos. O que mais que nós vimos? Ó, o deployment já vimos tudo, cara. Então o que nós temos hoje, vimos muita coisa hoje em relação ao nosso Kubernetes, nós já estamos aqui com bastante tempo, hein? Já deu, acho que essas nossas queridas idolatradas 120 minutos dessa bagaça, mas eu preciso agora de mais um toque de vocês. Nós já vimos aqui, já estamos aqui em execução, vocês já viram como que funciona, nós já colocamos para executar, já viram que é o pod, deployment, service, tem muito mais coisa do Kubernetes, muito mais coisas importantes para vocês saberem, mas não dá para vir tudo de uma vez, porque o Kubernetes é um mundo gigantesco, é muito grande, então por isso estou aqui para reforçar. Pega esse vídeo aqui, ó, pega ele, compartilha na sua rede social, vai lá no LinkedIn, vai lá no Telegram, no WhatsApp, todo mundo, e faz, mano, pede lá pro seu amigo, falou, na moral, se inscreve lá para sair a parte 2, pra gente aprender mais coisas, tudo mais, tá ligado? Se inscreve no canal, deixa aquele joinha, vai lá no Discord, faz aquele spam geral e maroto, fortalece, por quê? Eu estou aqui, mano, há 3 horas aqui já gravando isso daqui pra sair um vídeo
de 2 horas para que vocês aprendam de forma gratuita e mais do que isso, de uma forma de qualidade. Nós começamos aqui a bagaça explicando o que é o Kubernetes, explicando o que é um Container Engine, Container Runtime, falamos de namespace, cgroups, falamos sobre Control Plane, New Workers, falamos sobre etcd, sobre API Server, sobre Controller Manager, sobre Scheduler, falamos sobre Kubelet, falamos sobre, que mais? Namespace, que tem 8, cgroups, que mais que nós falamos? Falamos sobre pods, deployment, falamos sobre service, falamos sobre replica set, falamos sobre nodes, falamos como instalar o kind, falamos sobre instalar o kubectl. Olha o tanto de coisa que nós já vimos aqui. Então, ainda tem muito mais para falar. Tem, por exemplo, como definir recursos, né? Eu quero limitar recursos para minhas aplicações, sei lá, de CPU e memória. Eu quero falar ainda sobre ingress, eu quero falar sobre storage class, eu quero falar sobre persistent volume, eu quero falar sobre volumes no geral, como que utiliza isso. Eu quero falar como estratégias de deployment, mas para tudo isso acontecer, eu preciso da força de vocês. Eu estou aqui fazendo a minha, agora estou fazendo a minha parte, que é o quê? Gerando conteúdo, criando esse conteúdo para que vocês possam aprender. E mais do que isso, vocês fiquem atentos, se vocês clicarem no link que está aqui embaixo, eu vou passar um vídeo onde eu mostro como criar um cluster Kubernetes lá na Oracle Cloud de graça pro resto da vida, tá ligado? Utilizando o que o Jerome criou, o Jerome que trabalhou no Docker e tudo mais. Mano, se liga, tá aqui embaixo, aqui na descrição, você vai saber como criar um cluster Kubernetes pro resto da vida, pra você de graça, com 4 nodes, foda, mano, com, sei lá, 24, 32 GB de memória, não sei, de graça, porque a Oracle Cloud disponibiliza e a gente fez aquela marotagem, aquele hackzinho maroto. Mas, para que tudo isso continue funcionando, eu preciso que vocês façam o quê? Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, comentem aqui embaixo, vamos fortalecer cada vez mais o canal. E mais do que isso, mano, vamos fortalecer a Linux Chips, acessa lá linuxchips.io, então linuxchips.com.br. Vamos lá conferir o nosso novo site, a nossa nova plataforma, tem treinamento grátis completo lá pra vocês, a plataforma tá foda demais, treinamentos prático mesmo, você vai testar lá na prática, tem um shell lá pra você testar, tá embaçado, cola lá e pra que a gente possa trocar ideia, ter uma comunidade, tem muita coisa legal, certo? Eu acho que eu falei demais já aqui nessa bagaça, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre Kubernetes, eu espero que vocês tenham conseguido sair do zero com Kubernetes, que agora esteja mais claro. Eu quero que vocês coloquem aqui embaixo, lá nos comentários, você que tá aí esses 120 minutos aí, coloca aqui embaixo, mano, ó, aprendi pra caralho, que não sei o quê, fala aí o que vocês estão achando, enquanto isso eu vou tomar uma cerveja, minha boca tá seca. Cansei. Então tem muito mais coisa pra gente ver, tem Readiness, Liveness, tem muita coisa pra gente ver no vídeo 2, mas pra isso eu preciso da ajuda de vocês. No vídeo 2 vai ser muito mais rápido, você já conhece o conceito, aí a gente já vai pegar e ficar montando as pecinhas. Eu queria o feedback de vocês. Aprendemos tudo o que é essa bagaça lá no começo, ficamos falando sobre esses conceitos. Quando a gente foi pro Shell, não ficou muito mais claro pra vocês? Não ficou muito mais fácil como as coisas funcionam? Não ficou muito mais claro toda essa bagaça rolando? Sim ou não? Comentem aí, eu quero saber. No mais, vejo você no próximo vídeo, é nóis, vai! Oh, eu vou ficar aqui com a minha Focal Bangers, cara. Ai, meu Deus. E você, mano, que tá ainda aí, não é inscrito no canal, clica aqui, ó, se inscreve no canal. Tá aparecendo 2 vídeos aqui também agora. Clica em um deles pra você continuar assistindo. Sério, vai lá. Se inscreve no canal, hein? 100 mil inscritos, sai a parte 2. É nóis. Vai.